quinta-feira, 23 de janeiro de 2025. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que vai exigir que as taxas de juros caiam imediatamente. A declaração foi a primeira em relação ao assunto desde que ele assumiu o cargo há 3 dias. A fala ocorreu no Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça. O Federal Reserve se reúne nos dias 28 e 29 de janeiro com a expectativa de que as taxas de juros sejam mantidas na faixa de 4,25% a 4,5% ao ano. O ministro do Desenvolvimento Social e Agrário, Paulo Teixeira, disse que ele e outros integrantes do governo federal devem se reunir amanhã com o presidente Lula para apresentar sugestões de medidas que visam reduzir os preços dos alimentos no país. O chefe da pasta já descartou, no entanto, a possibilidade de alteração nas regras do prazo de validade dos produtos. As declarações foram dadas após uma reunião entre ministros para discutir o tema, que é uma das prioridades do Executivo Nacional para 2025. A indicação do filme Ainda Estou Aqui e da atriz Fernanda Torres ao Oscar 2025 repercutiu na imprensa internacional. A revista Variety destacou que a artista foi indicada mesmo concorrendo com nomes amigáveis à academia. O jornal The Washington Post disse que a produção brasileira está em todo lugar e que a atriz entrega uma performance definidora de carreira. Já a Vanity Fair convidou os leitores a revisitar uma entrevista com Fernanda Torres e classificou a atuação como serena, elegante e poderosa. O chefe do escritório europeu da revista The Hollywood Reporter abriu o artigo dizendo que a mãe dela, Fernanda Montenegro, deve estar muito orgulhosa. Uma matéria do New York Times destacou a força do Globo de Ouro na indicação. No Los Angeles Times, um colunista afirmou que Ainda Estou Aqui é excelente e declarou que a performance de Fernanda Torres foi extraordinária. No horário de Brasília, 7h06. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz. Rádio CBN Campinas. Oferecimento Unimed Campinas. Saúde para quem quer crescer. Barbacoa, muito além da carne. Guarani, São Paulo. Apresentação Eliel Almeida. Opa, é comigo, hein? Muito boa noite pra você, torcedor ouvinte da CBN, Futebol Globo CBN em campo a partir de agora, todas as emoções de Guarani e São Paulo, direto do Morumbi, capital paulista, 27 graus, quinta-feira, verão brasileiro, terceira rodada do Campeonato Paulista. Guarani, que tem uma campanha até agora sem derrotas, sem tomar gols, 2-0 pra cima do Botafogo, 0-0 com a Inter de Limeira, e agora encontro todo poderoso. São Paulo vem com força máxima, o time do Zubeldia vem com Oscar, vem com Lucas, mas o Guarani também tem a sua força máxima, também tem aquilo de melhor para colocar em campo pro jogo desta noite. É jogo de primeira, é futebol de primeira, é direto do campo. Aqui o gol sai mais rápido, aqui é Futebol Globo CBN. Vem aí mais um grande jogo. Entre em campo o Futebol Globo CBN. Enquanto a bola não rola, você fica sabendo de tudo para entrar preparado. Enquanto a bola não rola, Guarani, São Paulo.
Enquanto a bola não rola, a gente vai tocando ela no campo do seu rádio, vai debatendo, vai trazendo as informações, as escalações, colocando em campo tudo aquilo que você quer saber em relação ao São Paulo, em relação ao Guarani. Será que o tricolor vai colocar de fato essa força máxima também na prática? Porque na teoria já está, escalado já está o São Paulo. O Guarani também. Será que o Guarani vai fazer a força do interior valer mais uma vez no estádio da capital? Todas estas respostas a partir de agora no Futebol Globo CBN. Tá todo mundo pronto pra gente fazer o giro de informações mais completo do Rádio de Campinas. Pra gente começar a tirar os destaques, as manchetes desta jornada, Guarani São Paulo destacado no seu rádio a partir de agora. Claro, com toda a movimentação da nossa equipe, as notícias do Bugre, as informações do Guarani. Como tá o Bugre, hein? Alô, Antônio Lupe. Boa noite pra você, Lupe. Tudo bem, Eliel? Boa noite pra você, boa noite pra todo mundo que acompanha mais uma jornada esportiva do Futebol Globo CBN. O Guarani busca a primeira vitória como visitante na temporada e também no Campeonato Paulista. Na última rodada, jogando em Limeira, ficou no empate com a Inter em 0-0. O técnico Maurício Souza tem alguns problemas pro jogo. Confirma a escalação com a principal novidade, João Marcelo, camisa 9, ele que foi artilheiro da Copinha, ganha a chance como titular no lugar de Eliseu. Matheus Regis, machucado, sequer foi relacionado. João Vitor está confirmado no ataque. Giovani também é uma das novidades, entra no meio-campo no lugar de Isaac, que vai pro banco de reservas. E o último problema do Bugre aconteceu no aquecimento. Natan sentiu um desconforto muscular e foi vetado do jogo. Matheus Sarará, que estava no banco, agora começa o duelo aqui no Morumbi. Essas as informações do Bugre, que terminou o seu trabalho de aquecimento, já foi pro vestiário de número 2 aqui do Morumbi, já foi colocar a farda do jogo, uniforme oficial do Bugre. Já tem São Paulo e Guarani. As informações do Guarani você conferiu aí com o Antônio Lupe, mas também tem as notícias do Tricolor e o São Paulo depois da Copa Mickey. Como vem o Tricolor, hein, Antônio Lupe? A antiga Florida Cup. O São Paulo foi até os Estados Unidos realizar a pré-temporada. Fez 2 amistosos, empate com o Cruzeiro 1-1, empate com o Flamengo 0-0. E no primeiro jogo do Campeonato Paulista, empate de novo com o Botafogo lá em Ribeirão Preto, mas com um time alternativo, com muitos jogadores da base que estavam disputando, ou melhor, estão disputando a Copinha, porque o São Paulo está na decisão da Copa São Paulo contra o Corinthians. Mas o assunto é Campeonato Paulista e o técnico Luiz Zubeldia, no primeiro jogo, diante da sua torcida, aqui no Morumbis, coloca a força máxima, com Luciano armando a equipe, Oscar, Caleri e Lucas comandando o ataque do São Paulo. São 7h11. Daqui a pouco tem Guarani e São Paulo às 7h30, direto do Morumbi, para todo mundo que está acompanhando o Futebol Globo CBN. As notícias do Guarani de um lado, as notícias do outro lado do São Paulo. E aí, em Carlão de Freitas, a expectativa para este jogo, a sua manchete. Boa noite para você, Carlão. Boa noite, Léo Almeida. Boa noite, ouvinte CBN, especial torcedor do Guarani, acompanhando aí a nossa transmissão, com certeza. Jogo difícil, né, Léo? Ainda mais com essa escalação que o São Paulo manda a campo, com força máxima, já pensando no jogo contra o Corinthians, colocar essa rapaziada em ritmo de jogo. Agora, o Guarani pode se apegar justamente nesta questão. É a estreia, de fato, deste São Paulo no Paulistão, e o Guarani já vem de 2 rodadas, a defesa consistente, sem tomar gols. Eu acho que o Bugre pode se apegar nessa situação. É um São Paulo ainda em ritmo de Florida Cup contra um Guarani que está no ritmo do Campeonato Paulista. 7h12. Guarani está no ritmo do Campeonato Paulista, está muito bem, está liderando o grupo B, o grupo do Santos que perdeu ontem para o Palmeiras. A gente vai repercutir também esta classificação. Daqui a pouco tem na casinha. Tomara que seja pro lado do Bugre, hein, Júlio Nascimento? Boa noite para você, Júlio. Júlio Nascimento. Boa noite, Léo Almeida, a todos os ouvintes da Rádio CBN Campinas. Pois é, hoje expectativa muito grande, mais uma partida do Guarani no Campeonato Paulista. E por falarem na casinha, o João Marcelo, camisa 9 do Guarani, foi um dos grandes nomes do time na Copinha. A gente vem falando no CBN Esportes, no Arena, sobre quão grande é essa promessa nas categorias de base do Guarani. E hoje chegou a grande oportunidade. Quer mais do que jogar no Morumbi contra o São Paulo com força máxima e mostrar o seu valor. Então o João Marcelo tem hoje uma grande oportunidade com a camisa do Guarani. Já tem bola rolando. Estaremos juntos nessa, Léo Almeida. Com certeza, 7h13. Quem está junto com a gente também são os ouvintes da CBN Campinas. Cadê a mensagem? Cadê a confiança do torcedor do Bugre? Tem torcedor tricolor também acompanhando o Futebol Globo CBN. Participe com a gente, 991869070. Utilize o código de área 19, porque estamos em Campinas. 991869070.
991869070. Vai participando, vai falando da sua confiança, expectativa, palpite pro jogo. Manda todo o recado aí no nosso WhatsApp, 991869070. Paralelo a este jogo do Bugre, tem um time do interior também em campo, na verdade 2, né? Noroeste e Botafogo estavam até agora há pouco, porque tá caindo um dilúvio lá em Bauru e sem condições de jogo, a partida foi paralisada, né, Fábio Scheibe? Boa noite pra você, Scheibe. Muito boa noite, Léo Almeida, boa noite, ouvinte CBN. Exatamente, Noroeste e Botafogo jogavam lá no Alfredo de Castilho em Bauru, e aos 40 minutos do primeiro tempo, uma forte chuva fez o árbitro conversar com os capitães de Noroeste, tanto de Botafogo também, e decidiu paralisar a partida por falta de visão. 40 minutos do primeiro tempo, então partida está interrompida, 0-0 Noroeste e Botafogo. Outra partida em andamento também é o São Bernardo enfrentando o Mirassol lá no 1º de maio em São Bernardo, e o São Bernardo vai perdendo para o Mirassol 1-0 para o time, agora o caçula da Série A do Brasileirão. 1-0 para o Mirassol contra o São Bernardo, e esse jogo São Paulo e Guarani fecha então a terceira rodada do Paulistão. Que coisa, hein? A gente está acompanhando aqui nas imagens do monitor da cabine 177 do Morumbi, e a coisa não tá legal lá no Alfredo de Castilho em Bauru não, hein? É água demais, as câmeras estão sofrendo, as lentes das câmeras, né? Tá molhando tudo, e a gente tá, claro, de olho também para trazer o resultado do Botafogo contra o Noroeste, de olho também neste outro jogo, como disse o Fábio Scheibe, o Mirassol vai vencendo o São Bernardo. 7h15. Antônio Lupe, como foi o último encontro de São Paulo e Guarani, hein, Lupe? O último encontro entre as duas equipes foi muito bom pro Guarani, porque empatou em 1-1 pelo Campeonato Paulista do ano passado. Mas o Guarani não vence aqui no Morumbi há muito tempo. Eliel Almeida, eu te pergunto, onde você estava em 1996? 1996, porque foi o ano que o Guarani, a última vez que o Guarani venceu o São Paulo aqui no Morumbi. Teve uma vitória depois, só que aconteceu lá no Paulo Machado de Carvalho, Pacaembu. Mas aqui no Morumbi, a última vez que o Bugre saiu com os 3 pontos foi em 96, viu, Almeida? Falar pra você, viu, Carlão, tô achando que esse tabu de quase 30 anos cai agora, hein? Ué, mas o tabu, já dizia o próprio Eliel Almeida, ele existe para ser quebrado. O Guarani venceu em 96, e a gente já vinha dizendo na programação CBN, nesse jogo, além da vitória do Guarani com o gol do Ailton Queixada, justamente aqui nesta trave que está pertinho da gente, o Irã, lembra do goleiro Irã, Eliel? Aquele maluco, uma barbaridade. Ele fez um pipizinho. Fez o quê? Um pipizinho. Eita. É, um pipizinho ali nas traves do Morumbi. Um xixi? Um xixizinho. E o Guarani foi lá e venceu o jogo por 1-0. E desde então o Bugre não teve mais sucesso aqui no Cícero Pompeu de Toledo. 7h16. O público é um pouco inferior ao que foi divulgado, hein, Antônio Lu? Pelo menos dentro do estádio. Fora a gente sabe que a movimentação é grande, mas dentro do estádio a movimentação é tímida. Será o horário e, claro, o trânsito da capital que dificulta a chegada dos tricolores, Lupi? Faltando 13 minutos para começar o jogo, Eliel, só pode ser essa questão envolvendo o trânsito. Aliás, o ouvinte não tem nada a ver com isso, mas nós enfrentamos um forte trânsito, um trânsito intenso, por volta ali das 3h30, 4 horas. Imagina no horário de rush, por volta das 6, 7 horas da noite. A expectativa de público, pelo menos o que foi anunciado antecipadamente, é de 20 mil ingressos vendidos de forma antecipada. Esse público poderia chegar a 30 mil, mas por enquanto, aqui no estádio do Morumbi, o público é bem tímido, Almeida. Pois é, o estádio do Morumbi é um estádio de capacidade de milhares de torcedores, e quando mesmo com 20 mil pessoas, o estádio fica preenchido, dá a sensação que está esvaziado. Claro que não é o que acontece no Morumbi, é um estádio muito, mas muito aconchegante pro torcedor são paulino. 7h18, o jogo continua paralisado lá no Alfredo de Castilho, né, Scheibe? Exatamente, Léo Almeida, o juiz mandou até os jogadores irem para o vestiário para passar um pouco essa chuva, forte chuva lá em Bauru, jogo paralisado aos 40 minutos do primeiro tempo. Agora, a torcida tenta se proteger lá no estádio, viu? Muita chuva mesmo. Demorou, hein, Scheibe? A gente tá acompanhando o jogo aqui na cabine, no monitor. Demorou uma barbaridade para parar esse jogo, hein? Levou até os 40 do primeiro tempo. Poderia ter parado antes. O gramado agora impraticável para jogar futebol. Impraticável. Tá parecendo um rio.
Que coisa, hein? Uma chuva forte. Por outro lado, Júlio Nascimento, você teve muita dificuldade para se adaptar aqui no Morumbi devido ao sol intenso, calor forte, 27 graus nesse momento e o sol atrapalhando você escrever a escalação. Não, pois é, né? Agora a visão aqui da cabine CBN tá tranquila, não temos mais o sol na nossa cara, mas são as estações diferentes no mesmo estado de São Paulo, né? São Paulo se destaca por isso. Inclusive a galera que tava fazendo off-tube, né, o Eliel, do jogo do Noroeste contra o Botafogo, tava sofrendo, porque até a água tava invadindo a câmera, não dava para ver o jogo. Depois a arbitragem acabou parando. Mas aqui, um bonito dia, uma bonita quinta-feira no estádio Cícero Pompeu de Toledo do Morumbi. Pois é, são 7h19. Alô, Antônio Lupe, tá pronto? O São Paulo tá escalado pelo Zubeldia? Prontinho, definido, escalado por Luiz Zubeldia. E o Maurício Souza já escalou o Guarani? Teve que fazer uma mudança no aquecimento, mas o Guarani tá pronto e escalado e definido por duelo contra o Tricolor. Opa, Antônio Lupe, então faz o seguinte, coloca no rádio pro torcedor do Guarani do São Paulo daqui a pouco. Antes nós temos um break e já voltamos. Futebol do CBN. Oferecimento Unimed Campinas. Saúde para quem quer crescer. Barbacoa, muito além da carne. Guarani, São Paulo. Estradas. Oferecimento BYD Darugi, redefinindo sua mobilidade. Nissan Darugi, o melhor caminho entre você e o futuro. E a gente volta com informações das rodovias. Pela rodovia dos Bandeirantes, tem um trecho com lentidão em Itupeva. Atenção para você que vai no sentido do interior, região da Praça de Pedágio, e também tem uma ocorrência no trecho. Na rodovia Anhanguera, em direção do interior, a movimentação ainda é intensa entre Campinas e Sumaré. Falando também da Campinas Montemor, ainda com movimentação mais intensa em direção de Hortolândia, da Alix da Cunha até a passagem pelo Parque Santa Bárbara. A informação é de Mário Quintino. A Monroy Amortecedores e a Monroy Axios, marcas da Drive, transformam tecnologia em segurança e conforto para você. No Brasil, são parceiras do Instituto Ayrton Senna. Somos Drive, somos ousados. Atenção, você quer começar o ano com IPVA e documentação grátis? Na BYD Darugi você tem nos super híbridos. BYD King 2025 a partir de R$159.900 com IPVA mais documentação grátis. E BYD Soul Pro 2025 a partir de R$179.800 com IPVA mais documentação grátis. São poucas unidades à pronta entrega. IPVA e documentação grátis é só na BYD Darugi. Desacelere, seu bem maior é a vida. Olá, eu sou o Fernando Kawasaki, sou chefe de cozinha e empreendedor. Eu tô aqui para falar que a Unimed Campinas está com uma oferta muito especial. 50% de desconto em 2 mensalidades de planos empresariais, incluindo MEI, a partir de 2 vidas. Aproveite a oportunidade e cuide da sua saúde. Acesse unimedcampinas.com.br e contrate agora. Unimed Campinas. Saúde para quem quer crescer. Consulte condições. Em 2024, a Monroy Amortecedores celebra 50 anos de fábrica no Brasil, 5 décadas de inovação e qualidade no setor automotivo nacional. E tem mais. A partir deste ano, estabelecemos uma parceria com o Instituto Ayrton Senna, fortalecendo o nosso compromisso com o acesso à educação de qualidade para estudantes de todo o Brasil. Juntos, construímos um futuro melhor, com responsabilidade social e compromisso global. Monroy, a primeira para o mundo, para você. Saborear um jantar no Barbacoa é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. No cardápio light se destacam opções como coração de picanha, a truta com amêndoas e muito mais. Só de falar já deu água na boca. Faça já sua reserva pelo telefone 3209-1641. Aberto ao público todos os dias no Parque Dom Pedro Shopping. Entrada das Águas em Campinas. Barbacoa, muito além da carne. Ano novo com Nissan novo. Vem aproveitar o festival de picapes na Nissan Darugi. Linha Nissan Frontier Turbo Diesel 4x4, tecnologia 100% japonesa e a única com 6 anos de garantia. Frontier Attack a partir de 218.990. Frontier XZ a partir de 229.990. Frontier Platinum e Proforex a partir de 254.990. E tem mais, entrada e o saldo em até 12 vezes sem juros. Primeira parcela para depois da Páscoa. Ofertas assim é só a Nissan Darugi. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Guarani e São Paulo. Enquanto a bola não rola. São 7h13, você está no Futebol Globo CBN, o pré-jogo mais animado do rádio de Campinas. Enquanto a bola não rola, a gente vai tocando ela pra você que gosta de sintonizar o futebol pelo rádio. Já tem mensagem aí, já tem gente falando da gente, meu caro Fábio Scheibe. A galera tá participando, o torcedor tricolor tá animado e o bugrino, hein? Tem mensagem sim, tem mensagem diretamente pra você também. A voz infantil, põe aí no ar, Marcelo. Oi, Eliel Almeida, você veio pra entregar o atestado ou pra participar do Happy Hour? Bernardo Nova Europa. Tá te zoando, hein, Léo? Pô, que sacanagem. Mas aguarde o atestado, vai chegar. 7h24, no momento em que o São Paulo e o Bugre estão entrando em campo junto com o trio de arbitragem, agora é quarteto de arbitragem, né? Não é mais o trio, porque o quarto árbitro também faz parte desta, digamos assim, deste protocolo, né? Desta entrada triunfal aí dos times. Como o Antônio Lupe já disse, os times estão escalados. Aliás, percebo muita gente aqui no nosso YouTube, youtube.com/CBN Campinas. Manda mensagem também no chat do YouTube. Diga de onde você está assistindo a gente na plataforma do YouTube, mas também no nosso WhatsApp, que é o 991869070. Manda o recado aí, da onde você está assistindo o nosso Futebol Globo CBN pelo YouTube. Põe no chat, coloca lá. Antônio Lupe, tá todo mundo escalado, só pra não ter dúvida, né, Lupe? Tudo pronto. Então vamos lá. Alô, Marcelo Abreu, alô, Naldo Araújo, a central técnica mais completa do rádio de Campinas. Põe no ar a escalação do Bugre, também do São Paulo. Futebol Globo CBN. Guarani e sempre comigo em todo campo. Pronto, escalado e definido pelo técnico Maurício Souza. O Guarani enfrenta o São Paulo aqui no Morumbi com Gabriel Mesquita, camisa número 1 no gol. Na direita, 2, Lucas Justen. Na zaga, 3, Rafael, 4, Titi. E na lateral esquerda, com a meia dúzia, Emerson. Meio campo do Bugre tem 18, Matheus Sarará. 8, Caio Melo e 10, Giovani, o antigo Giva. No ataque, 7, João Vitor, 9, João Marcelo, 11, Rafael Bilu. Repetindo a escalação do Bugre: Gabriel Mesquita, Justen, Rafael, Titi e Emerson. Sarará, Caio Melo, Giovani, João Vitor, João Marcelo e Rafael Bilu. No banco, à disposição do técnico Maurício Souza: 12, Fred Conte, 22, Ian, 13, Caio Dias, 14, Pedro Manuel, 16, Vinícius Cauê, 15, Daniel, 20, Isaac, 17, Luiz Miguel, 23, Léo Porfírio, 21, Eliseu e 19, Renan Bernabé. São Paulo, salve o tricolor paulista, amado clube brasileiro. Definido, escalado pelo técnico Luiz Beldia, o São Paulo entra em campo para enfrentar o Bugre, com Rafael, camisa número 23 no gol. Na direita, com a 2, Igor Vinícius. Na zaga, 5, Arboleda, 28, Alan Franco. E na lateral esquerda tem estreia, com a 13, Enzo Dias. No meio campo, 29, Pablo Maia, 25, Alisson e 10, Luciano. Na frente, 8, Oscar, 9, Caleri. E com a camisa número 7, Lucas. Repetindo a escalação do tricolor paulista: Rafael, Igor Vinícius, Arboleda, Alan Franco, Enzo Dias, Pablo Maia, Alisson, Luciano, Oscar, Caleri e Lucas. No banco, à disposição de Zubeldia: 93, Jandrei, 11, Ferreira, 17, André Silva, 20, Marcos Antônio, 21, Bobadilha, 22, Juan, 30, Moreira, 32, Ferrarese, 33, Eric, 35, Sabino, 36, Patrick e com a 39, William. A arbitragem do jogo. O responsável pelo apito é Luiz Flávio de Oliveira. O assistente de número 1 é Marcelo Carvalho Vangassi. A assistente 2 é a Fabrini Bevilacqua Costa. E no árbitro de vídeo, José Cláudio Rocha Filho, que é filho do senhor José Cláudio Rocha. São 7h28, este é Antônio Lupe com as escalações de São Paulo e Guarani. Agora ele, o comentário do jogo, Marcelo Abreu. O
O comentário do jogo. Manda ver, Carlão de Freitas. Olha, quando você pega as escalações, é claro que o torcedor bugrino se assusta com a escalação do São Paulo, porque é um time gigante, é um time com estrelas, é um time que vive um outro momento, é um time de um outro patamar. Agora, o Guarani tem a sua grandeza e já mostrou isso em outras ocasiões. Existe um tabu, ele está para ser quebrado, quem sabe hoje, né? É lógico que quando você compara os times, quase que não tem comparação. Agora, algumas situações o Guarani pode se apegar. A primeira delas, até no destaque eu disse, o Guarani já está inserido no Campeonato Paulista. O Guarani já estreou no Campeonato Paulista contra o Botafogo e depois contra a Inter de Limeira. O São Paulo estreou peronomútil contra o Botafogo de Ribeirão, ou seja, a estreia de fato do tricolor é hoje. Então eu acho que a parte física do Guarani, ela está melhor que o São Paulo, pelo menos em ritmo de jogo. E outra coisa, o porquê que o Zubeldia coloca a cavalaria em campo? Porque domingo tem um clássico contra o Corinthians. E eu estou ouvindo aqui um zum de companheiros de imprensa, só se fala neste clássico. Parece que o São Paulo esqueceu que tem o Guarani. Então eu acho que é algo que o Bugre pode se apegar, levar em conta essa consistência defensiva nos 2 últimos jogos e conquistar uma vitória. É claro que para vencer um jogo desse, precisa ter personalidade, precisa ter muita força, muita coragem, senão não vence. Mas eu acho que o torcedor bugrino pode se apegar nestes aspectos para, quem sabe, quebrar esse longínquo tabu que desde 96 o Guarani não vence aqui no estádio Cícero Pompeu de Toledo. São 7h30, já vejo o trabalho de aquecimento finalizado do São Paulo, finalizado também do Bugre, aquela roda, último fechamento, antes de começar o jogo, a bola já está no centro do gramado, a arbitragem também pronta, os massagistas, os treinadores, preparadores físicos, todo mundo já deixou o gramado, então vem aí tudo o que vai acontecer de melhor e de pior neste primeiro tempo do Futebol Globo CBN, São Paulo e Guarani e São Paulo direto do Morumbis com ele, alô na casinha, alô Júlio Nascimento. Júlio Nascimento. Eliel Almeida comandou para você o melhor pré-jogo do Rádio Esportivo do Brasil. Já tem bola rolando. É a terceira rodada da Série A1 do Campeonato Paulista. Estádio do Morumbi, Cícero Pompeu de Toledo. O Guarani começa atacando à esquerda das cabines de rádio e televisão. Apita o árbitro. Mexe na bola o Bugre. Começa o jogo no Morumbi. Guarani, São Paulo. São os primeiros movimentos para você do Paulistão. Pode ligar que aqui tem jogo rasgando emoções no microfone forte da CBN Campinas. Sai jogando o time de Guarani, bola solta pela ponta direita do campo de defesa, Lucas Justin. Ele já levanta a bola lá para o campo de ataque, domina, coloca no chão, sai trabalhando com tranquilidade, Rafael Bilu levantou para o campo ofensivo, tentou passe para a chegada do Matheus Saraná, afasta a marcação, tira dali. A bola volta de graça para o time do São Paulo. Já tentou sair jogando com Oscar coloca no chão, acionando jogada pela ponta esquerda, vem rabiscando contra a marcação do primeiro, foi obrigado a voltar e volta com o Enzo Dias recua mal, bola fica para o time do Guarani. João Vitor tentou o passe de primeira para Giovani, recupera, o time do São Paulo vai ser jogando lá atrás com Alan Franco, cercado pela marcação do João Marcelo, ele conseguiu entregar com tranquilidade para o Enzo Dias. É o time do São Paulo trocando passes pelo campo de defesa. Já convidando você a participar da nossa jornada, mande sua mensagem para o nosso WhatsApp 998869070, código de área 19 998869070, código de área 19. E você que está no YouTube, coloque sua cidade, coloque seu bairro. Da onde é que você está escrevendo pra gente aqui no Futebol Globo CBN Campinas? Mande aí, você que está em qualquer canto do Brasil, qualquer canto do mundo. Tem audiência internacional hoje. O Jefferson Nascimento está lá em Porto, em Portugal, por exemplo, escutando o jogo. Tem o William Rodrigues, torcedor do Corinthians, já de olho no São Paulo, secando pro clássico do fim de semana. Um abraço também pro Ézer Souza, toda a galera ligada no Futebol Globo CBN Campinas, pode mandar o seu recado também. Sai jogando o time do São Paulo, bola solta lá para o campo de ataque, sobe a defesa do Guarani, vem para fazer o corte, a bola volta para João Marcelo, tentou ali o domínio de Paulo, camisa 9 do Guarani na cobertura, o Alan Franco apenas protege, a bola se perde em apenas tranquilidade, reposição para o goleiro Rafael Sérgio, jogando para o time do São Paulo pelo campo de defesa. Ele entrega para Arboleda. Arboleda domina, solta a bola pela ponta esquerda do campo de defesa, solta a bola com Enzo Dias, a devolução vem com Arboleda. Ele despacha a bola lá para o campo de ataque pela ponta direita, dominando com tranquilidade. Igor Vinícius vem carregando, Igor Vinícius contra a marcação do João Vitor, prefere voltar pelo campo de defesa. Ele entrega para Alisson carrega contra a marcação do primeiro, vai inverteu. Boa bola boa na ponta esquerda. Vem com o Luciano, escapa da marcação, foi pro solo, já deixou a marcação para
atrás, recuou, devolveu para Oscar. Oscar levantou a cabeça contra a marcação no primeiro, tentou 1-2 com o Luciano. Oscar pela ponta, ainda ele carrega com 2, recupera Giovani. Sai jogando para o time do Guarani pelo campo de defesa. Ele recua perigosamente para o goleiro Rafael. O zagueiro Rafael sai jogando mal. A bola volta para Alisson. Na ponta direita, Alisson levantou para Igor Vinícius. O toque para Lucas Moura. Lucas dominou, devolveu com Igor Vinícius pela ponta direita. Ele entrega, soltou de primeira para Alisson. Alisson devolveu na ponta. É para Igor Vinícius. Entrega de primeira para Lucas. Rabisco. Lucas. Velocidade. Lucas acelerou pela ponta direita. Vai tentar o levantamento contra a marcação. No primeiro aperta ali a marcação. Recuou. Lucas soltou para Alisson. Levantou para Calheiro. O toque na casinha. Luciano, gol do São Paulo no Morumbi. Luciano, ele mergulha como um legítimo centroavante na marca do pênalti. Luciano abre o placar, explode a torcida do São Paulo no Morumbi. Com a sua tradicional comemoração na bandeira do escanteio, Luciano, camisa 10, beleza São Paulo, beleza Luciano para fazer 1-0. Com apenas 3 minutos do primeiro tempo, São Paulo vai para casinha. Luciano, São Paulo na frente agora no Morumbi. Luciano. 0 pro Guarani. O detalhe do gol é seu, Antônio Lupe. Jogada feita toda pelo lado direito do ataque do São Paulo, esquerdo defensivo do Bugre. O Lucas partiu para cima do Emerson, rolou para trás. O Alisson deu tempo de levantar a cabeça, olhar o posicionamento do Luciano e no cruzamento o camisa número 10 do tricolor mergulhou na bola e mandou pro fundo da rede. Luciano tira o 0 do placar. Tá no placar do estádio Cícero Pompeu de Toledo, Morumbis. São Paulo 1, Luciano foi pra rede, Guarani 0. 3 minutos de jogo, São Paulo sai na frente, Carlão de Freitas, Luciano foi pra casinha, Carlão. Júlio, era tudo que não poderia acontecer, né? Nós falávamos de personalidade, de coragem, o São Paulo veio pra cima com 3 minutos, o Guarani, né, marcou muito baixo e deu a possibilidade do Luciano entrar entre os zagueiros marcando a bola, né? Um vacilo da defesa e 1-0. Agora vamos ver como que o Guarani vai reagir a este duro golpe. Mandar um grande abraço aqui pro Laércio, torcedor bugrino do Jardim Conceição, já tá bravo com o gol tomado pelo Guarani, 1-0 pro São Paulo. Sai jogando o tricolor pelo campo de defesa, bola recuada lá atrás com o Enzo Dias. Enzo Dias volta com o goleiro Rafael, vai ser jogando com tranquilidade. O tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na CBN. 5 minutos, é o primeiro tempo no Morumbi, segue. São Paulo. Luciano. Guarani. 0 para o Bugre. Central da bola. Fábio Scheibe. Terceira rodada do Paulistão, que tem mais 2 jogos em andamento. Mirassol vai bater no São Bernardo por 1-0 no estádio 1º de maio, gol de Reinaldo. Já no jogo entre Noroeste e Botafogo está interrompido devido às fortes chuvas em Bauru. Foi paralisado aos 40 minutos do primeiro tempo. Futebol Globo CBN. Pode ligar que aqui tem jogo, tem muita emoção pra você. São Paulo troca passos pelo campo de defesa, a bola solta com Igor Vinícius, ele recua, entrega a bola com Arboleda. Arboleda vai gerando tudo isso na defesa, sem pressa nenhuma, com tranquilidade. O time do São Paulo colocando o Guarani na roda, administrando a posse de bola. Arboleda para Alan Franco, Alan Franco vem pra devolução com Arboleda. Na lateral direita entrega a Igor Vinícius. Domina o camisa 2 do São Paulo, recolhe, vem por dentro contra a marcação do primeiro, aperta João Vitor, prefere o passe lateral, é para Alan Franco. Alan Franco já tem a passagem do Enzo Dias pela ponta esquerda, ele prefere o toque para Oscar. Oscar recuou perigosamente, Arboleda de cabeça, corrige, mas entrega de graça para o Guarani. A bola chega no João Vitor, na boca do gol, tentou a finta por baixo, Arboleda recupera, foi valente, esperto, Arboleda foi lá e conseguiu a recuperação. Uma atrapalhada da defesa do São Paulo ali na tentativa da saída do Oscar. A bola volta com Alan Franco. Alan Franco entrega para Arboleda, fica girando a bola o time do São Paulo na entrada da grande área. A Arboleda entrega mal, a bola voltou para João Vitor, o chute de longe para fora. Arrisca de fora da área, o Guarani apenas o tiro de meta para o São Paulo, Lupe. E deu bobeira na saída de bola. João Vitor recebeu um presente da defesa do São Paulo, só que ele estava muito longe do gol. Mesmo assim, dominou, tentou surpreender o goleiro Rafael, só que mandou por cima da meta do goleiro São Paulino. Primeira finalização do Guarani no jogo. O nosso WhatsApp é 19-99186-9070. Repita. 99186-9070. youtube.com/CBN Campinas. Mande aí sua cidade, seu bairro.
Da onde é que você está participando, escrevendo pra gente? Daqui a pouco o Fábio já vai registrar a mensagem, porque vem Guarani pro campo de ataque. Emerson Barbosa domina pela ponta esquerda, movimentou contra a marcação do primeiro, soltou no ataque, era pra Bilu, Bilu não consegue, domina, a bola falta de graça pro time do São Paulo. Pois não, Fábio Scheibe, as participações, os ouvintes. Conta aí, Fábio. Aqui no chat do YouTube você é muito prestigiado, muito querido também, viu, Júlio? Muito obrigado, hein? Um abraço pro Lucas Bucheroni, tá mandando Vamos Tricolor. A Giovana Nápoles, conhece, Júlio? Conheço. Na casinha hoje, direto de São Paulo. Ela diz, bora. William Ferreira, corintiano, mas tá prestigiando você aqui também, a sua narração. Quem também tá mandando mensagem pra gente é o João Santos, diretamente de Nova York, para acompanhar o brabo Júlio Nascimento. É a galera participando. York, Você gosta de Nova York, Fábio Scheibe? Ah, muito gostoso, ainda mais quando tá frio. Aliás, pra galera que tá no YouTube aí, ó, pra registrar, ó, Nova York, New York Giants. É meu time na NFL. Falta marcada pro Guarani, uma falta perigosa, hein, Lupe? E o árbitro da partida, o Luiz Flávio de Oliveira, tá com delay, porque demorou demais pra marcar a falta. Inclusive, os jogadores do São Paulo reclamaram dessa marcação tardia do árbitro do jogo. Melhor pro Bugre, que tem falta pelo lado esquerdo. São dois jogadores que estão na bola, o Emerson e também o camisa número 8, o Caio Melo. Vem bola na área do tricolor. E aqui na CBN não tem delay. 8 minutos, 1-0 pro time de São Paulo. Luciano marcou até aqui. Falta marcada pro time do Guarani. Cobrança rápida. João Vitor dominou pela ponta direita. Soltou pra Sarará na ponta esquerda. Já faz a abertura de bola. É pra Caio Melo. Caio Melo recuou. Devolução lá atrás pelo campo defensivo. Gira a bola o time do Guarani. Giovani trocou na ponta direita para Lucas Justen. Lucas soltou no ataque. Bilu, cruzamento. A bola vai direto pra fora. O time do Guarani ficou reclamando ali de um possível toque. A arbitragem marcou apenas o tiro de meta. É pro São Paulo fazer a cobrança. Futebol Globo, CBN Campinas. Pode ligar, aqui tem jogo. Unimed Campinas. Planos PJ com 50% de desconto em 2 mensalidades. Contrate agora. Hora de análise na CBN com Carlos Eduardo de Freitas. 1-0 São Paulo, Carlão. 1-0 São Paulo é o que atrapalha o Guarani. O Guarani se soltou um pouco mais, olha o tricolor aí. São Paulo no ataque, bola lançada pela ponta esquerda, domina, vai pra finta, pra cima do primeiro. Tentativa ali do Caleri, foi desarmada, a bola fica de graça pro Guarani sair com o Titi. Pois não, Carlão? Eu acho que passou aquele susto, né? Mesmo em desvantagem no placar, o Guarani vai se soltando, vai atacando, arriscando de longa distância. O João Vitor já deu mostras disso. O Giovani trabalhando ali pelo lado direito. É um Guarani tentando se recompor, Júlio, depois de ter tomado o gol com 3 minutos de jogo. A bola vai sobrando lá pro campo de ataque, solta a bola pela ponta esquerda, sai jogando João Vitor escapa na marcação do primeiro, carrega, vem conduzindo pro campo de ataque do Guarani, passe errado, a bola volta de graça pro São Paulo. Tricolor tem pressa, Alisson girou na ponta direita, Igor Vinícius já pediu, Lucas também, Igor Vinícius recebeu pela ponta direita contra a marcação do primeiro, soltou pra chegada do Lucas Moura pra Alisson, pra Lucas, troca passes do São Paulo, Alisson de primeira para Arboleda girou pra Alan Franco, passa na ponta esquerda, pede o Enzo, Arboleda segurou, pediu lá atrás para o time do São Paulo, vai buscando espaço o tricolor, a bola chega no Igor Vinícius pela ponta direita, escapa na marcação do primeiro, já carrega, tentativa do lançamento, deu certo, boa bola pela ponta direita, invadiu grande área, Caleri bateu cruzada, a bola passa por todo mundo, vai embora. O Oscar tava chegando, mas o faro do Caleri é perigoso, mandou direto pra fora, é tiro de meta, Lupe. Vai ter que fazer um churrasco pra entrosar ali o Emerson com o Titi, porque nenhum dos dois conseguiu alcançar o Caleri pelo lado direito do ataque do São Paulo. O camisa 9 bateu cruzado, o Oscar fechava do lado oposto, lá do lado esquerdo, só que pra sorte do Guarani, a bola se perdeu pela linha de fundo, o tiro de meta já cobrado. O tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na CBN. São 11 minutos, 11 do primeiro tempo aqui, Morumbi, primeiro tempo segue. São Paulo! 1 pro tricolor. Guarani 0 para o Bugre. Central da bola. E o jogo lá em Bauru que segue paralisado, a arbitragem junto com representantes dos times da Federação Paulista de Futebol conversaram para decidir o que será feito. Às 8h10, às 20h10, vai ter uma nova avaliação para saber se terá partida ou não. Segundo relatos, o VAR já foi danificado por causa da chuva. Futebol Globo CBN. Ah, mas não dá não, viu, para continuar lá. A gente tá aqui com o monitor acompanhando também, ele Almeida tá acompanhando atentamente. A situação lá tá dificílima, né, do gramado. Acompanhando pela preocupação com os times do interior, Júlio.
1-0 para o time do São Paulo contra o Guarani. É o tricolor vencendo, gol marcado pelo Luciano. Sai jogando o time do Guarani pelo campo de defesa, a tentativa ali do toque pela ponta. O Luiz Flávio de Oliveira já está marcando ali a irregularidade. A posse de bola vai voltar para o São Paulo lá atrás. São 12 minutos jogados até aqui no Morumbi. É o tricolor vencendo o placar de 1-0. Sai jogando o time do São Paulo pelo campo de defesa. Alan Franco entrega a bola com o Arboleda. Arboleda vai girando. De Arboleda para Igor Vinícius. É o São Paulo trocando passes lá atrás. Pois não, Antônio Lupe? No primeiro tempo, logo no início do jogo lá em Limeira, o técnico Maurício Souza ficou muito irritado. Hoje, o comportamento do técnico, ele passa algumas instruções, mas aparentemente também parece que sentiu o gol sofrido logo no começo do jogo. Tá um pouquinho mais calmo o treinador do Guarani, mas orientando bastante os atletas em campo. É o time do Guarani em busca da reação precisa do gol, o time do Bugre. Por enquanto, no campeonato, uma vitória contra o Botafogo, empate fora de casa contra a Inter de Limeira. É o Guarani na terceira rodada do Campeonato Paulista, enfrentando o São Paulo, seu primeiro grande desafio no ano. Mais uma vez, a posse de bola é para o São Paulo. Lá atrás, pelo campo de defesa, o Enzo Dias. Ele vai movimentando, entregando para Oscar. Oscar domina, levanta a cabeça, já faz o recuo de bola para a Arboleda. De primeira, ele ameaça o passe para Igor Vinícius. Estava cercado pela marcação do Guarani. Recua, devolve a bola com o Alan Franco. Alan Franco domina, sai jogando para o time do São Paulo. Entrega para o goleiro Rafael. De canhota, Rafael levanta lá para ataque, vai brigar o Caleri. Sobe de cabeça a defesa do Guarani. Rafael afasta o perigo. A bola fica de graça para Giovani na metade do campo. Consegue o passe para João Marcelo. Girou para a marcação. Conseguiu o passe na ponta direita. Chega a defesa do time do São Paulo. Afasta, tira Rafael. E hoje é uma grande expectativa para o João Marcelo, camisa 9 do Guarani, né, Carlão? O grande destaque do Bugre na Copinha. É, o jogador que se sobressaiu na Copa São Paulo, fazendo gols, tendo qualidade também, demonstrou personalidade. A gente entende que a diferença é gigantesca entre Guarani e São Paulo, mas o João Marcelo já demonstra um enfrentamento com os zagueiros do São Paulo, um bom início do camisa 9 do Bugre. E vem Guarani para o campo de ataque, o João Marcelo tocou para Giovani, passe errado, a bola fica de graça para o São Paulo. Mas ele jogando com o Arboleda, entrega a bola para Rafael, Rafael despacha ali. Não quis saber de brincadeira, não. O goleirão do São Paulo colocou a bola para a lateral. O arremesso está marcado, é a favor do Guarani. Já movimenta o Bugre. João Vitor dominando pela ponta esquerda. Escapa na marcação no primeiro, solta a bola com Giovani. Camisa 10 do Guarani. Giovani recuou, devolveu, soltou lá atrás com Titi. Lá vem ele, o zagueirão do Guarani formado na passe do Bugre. Soltando com Saraná. Saraná. O recuo de bola para a chegada do Gabriel Mesquita. Goleirão do time do Guarani sai jogando com tranquilidade. Gabriel Mesquita sem pressa nenhuma. É para a chegada do zagueirão Rafael Rodrigues. Devolvendo, entregando para Gabriel Mesquita perto. O time do São Paulo, Gabriel Mesquita consegue o passe na ponta direita para Lucas Justen. Aí a bola machucou o lateral do Guarani, lateral de graça, marcado para o São Paulo. Sai jogando o time do tricolor com tranquilidade, trocando passes na meiuca. A bola chega ali no Pablo Maia devolveu para Alisson. Alisson de primeira para Arboleda. Arboleda faz o passe pela ponta direita, a bola chega no Igor Vinícius. O time do São Paulo com a posse de bola total do jogo. O Lucas Moura entregando, soltando a bola lá atrás. Lucas Moura buscando jogada, soltou para Alisson. Alisson segura para Lucas Moura, tentou devolução, a bola fica de graça para o Guarani. Volta para Giovani, para João Vitor na velocidade pela ponta esquerda. Lá vem João Vitor, soltou para Emerson. Emerson tentou o cruzamento, afasta a defesa do São Paulo com o Igor Vinícius. Escanteio marcado para o Guarani bater. Méritos para o Caio Melo, que fez a recuperação de bola e tocou ali do lado esquerdo. Viu a passagem do Emerson, que fez o cruzamento, só que foi travado na tentativa de jogar a bola para dentro da área do São Paulo. O Guarani tem escanteio, é o primeiro do jogo, é pro Bugre. Escanteio marcado para o time do Guarani fazer a cobrança, vem lá para o campo de ataque o Guarani. A bola parada pode ser muito importante para o Bugre nesse momento. São 16 minutos da primeira etapa jogados por enquanto no Morumbi. Você acompanhando aqui a transmissão da CBN Campinas. A um lado do futebol campineiro. Caio Melo. Lá vem Caio Melo, camisa 8 do Guarani, autorizado. Vem para a cobrança do escanteio. Marcado é para o time. Andou o Bugre. Caio Melo autorizou, levantou na segunda trave. Titi de cabeça, afasta a defesa do São Paulo. Tira. A bola tá viva na grande área. João Marcelo bateu de primeira. Rafael. Segura firme o goleirão do Bugre. Chega com perigo. Goleirão do São Paulo chega com perigo. Bugre, hein, Lupe? Na primeira chegada mais perigosa do Guarani. Cobrança de escanteio. No primeiro lance, o Titi de cabeça cabeceou pro chão. A bola subiu. Bateu no sistema defensivo do São Paulo. E a bola sobrou para o João Marcelo, atacante, goleador da Copinha, que finalizou no centro do gol. Rafael fez a defesa. O tempo passa, meu cronômetro marca. Você confere na CBN. 16h30 é o primeiro tempo no Morumbi. Segue São Paulo 1, Luciano. Guarani 0 para o Bugre.
Central da Bola. Tem bola rolando na Copa do Nordeste. O Fortaleza vai vencendo o Motoclube por 1-0. Souza e Altos do Piauí empatam 1-1. Agora às 8 da noite tem início Bahia e Sampaio Correia. 17 minutos é um primeiro tempo, 1-0. O time do São Paulo vai batendo o Guarani, gol marcado pelo Luciano com 3 minutos do primeiro tempo. A estreia do São Paulo principal, né? Vamos assim dizer, o São Paulo que estava nos Estados Unidos vai estreando seu time principal. E o lado direito do Guarani, hein? Completamente assustado, o Lucas Justen e o Rafael Bilu com dificuldades nesse começo do jogo, hein? Precisa acalmar o Guarani. Vem São Paulo para o campo de ataque, mais uma vez trocando passes na metade do campo. Pablo Maia colocou ali o Alisson na fogueira, mas ele consertou. Entregou para o goleirão Rafael Sérgio, jogando com tranquilidade. Ele vem para o toque de bola, para a chegada agora do Alan Franco. Alan Franco despacha a bola para o campo de ataque, não tem ninguém lá do São Paulo. A bola fica de graça para o Guarani. Rafael Rodrigues já coloca a bola no ataque, ele buscava ali o João Marcelo, foi desarmado. A bola fica com o São Paulo mais uma vez. Tricolor sai jogando errado com Rafael. A bola volta para João Vitor. João Vitor dominou, recolheu, devolveu a bola pelo meio para Giovani. Giovani faz o passe o toque de bola é para a chegada do João Vitor. João Vitor entregou na ponta direita para a chegada do Lucas Justen. Antes dele, Enzo Dias chega para o time de São Paulo, recupera, vai ser jogando para o Tricolor. Já coloca a bola no campo de ataque para Oscar. Oscar adiantou, soltou para Luciano, não consegue a devolução. Recupera o Guarani, sai jogando com Matheus Sarará. Ex-gremista Sarará tocou para Caio Melo. Caio Melo pela ponta esquerda, solta a bola no comando para Emerson Barbosa. Emerson Barbosa devolveu, recuou, soltou lá atrás. É para a chegada do jogador Sarará. Sarará devolveu para Titi. Titi domina, já toca a bola pela ponta esquerda para o time do Guarani. Voltou o Emerson Barbosa para João Vitor. João Vitor foi desarmado, a bola fica com São Paulo pelo campo de defesa. O desvio lateral marcado é pro Bugre sair jogando. Futebol Globo CBN Campinas, pode ligar, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Vem Guarani pro ataque. Bola lançada pela ponta esquerda, domina o time do Bugre. Vem dominando o Giovani. Giovani recuou, soltou para Sarará. No toque de bola de primeiro, o Guarani entrega a bola com o Titi. O Guarani agora troca passes pelo campo de defesa. Tenta controlar um pouquinho o time do Bugre. A bola chega na ponta direita para Lucas Justen. Ele escapa na marcação do Luciano. Entrega de primeira para Matheus Sarará. Lá vem Sarará, soltou pela ponta esquerda. Boa bola boa no comando para Emerson Barbosa. Vai levantar no campo de ataque. João Marcelo pediu. Preferiu o passe para Giovani. Giovani para João Vitor. João Vitor acelerou, soltou, Caio Melo de frente pro gol, bateu, espalma Rafael. Guarani. Acompanha o goleiro do São Paulo, ele tirou o braço, a bola foi direto para a linha de fundo. Apenas o tiro de meta marcado, chance perigosa do Guarani. Caio Melo, uma bomba em Lupe. E mais uma jogada que aconteceu pelo lado esquerdo de ataque do Guarani. O camisa número 12, o Emerson, tocou pro Sarará, que rolou da entrada da área pro Caio Melo, que mandou um chute forte, cheio de efeito. A bola foi fazendo curva e saiu. Quando o Rafael viu, ela já tinha se perdido pela linha de fundo. Quase Caio Melo, camisa número 8, empata o jogo para o Guarani. São Paulo vem para ataque, Lucas domina pela ponta direita contra a marcação no primeiro conduz, Lucas. Escapou do Emerson Barbosa. O passe é para Pablo Maia. De primeira para Luciano. Luciano enxergou, Oscar tentou o lançamento. Vem a defesa do Guarani. Se o Lucas Justen não tira dali, o Oscar ia ficar cara a cara com o goleiro Gabriel Mesquita. Sai jogando São Paulo ainda pelo campo de ataque. O Tricolor domina pela ponta esquerda. A bola volta agora com o Alan Franco. Alan Franco recua para Arboleda. Sai jogando São Paulo. Pois não, Fábio Chaib, a participação do ouvinte pelo WhatsApp e pelo YouTube da CBN, Fabião. Tem gente mandando os placares aqui pra gente. A Vânia Santos fala que o São Paulo vai ganhar de 4-0 do Guarani. Quem tá aqui com a gente é o Robson Vitoriano, tá lá em Leme participando. O Leonildo Santos, Guarani 2-1 de virada. O Leonildo é de Hortolândia. E o Renato tá perguntando aqui pro Eliel. Ele fala aqui que é motorista de aplicativo. Está certa a corrida das 10h30 da noite do Morumbis para a Vila Madalena. Certo, e se ele atrasar eu não pago. Tá certo. Sai jogando o time de São Paulo pelo campo de defesa. Bola solta com o Enzo. Enzo Dias, recuando a Rafael. Rafael levanta lá para o campo de ataque. Caleri vai brigar por ela. Lucas Justen por cima. Ele faz ali o toque de bola para o time do Guarani, mas ela volta de graça para Pablo Maia. Pablo Maia coloca para Lucas Moura. Com liberdade, Lucas Moura trabalhou pela ponta direita. Lá vem Oscar. A galera gosta. Oscar dominou, levantou direto pro gol, para fora. Se faz, hein?
Oscar, a primeira dele no jogo, perigosa, Lupe. E essa não tem nem aquela alternativa, tentou chutar ou tentou cruzar, porque aqui da ponta direita, o Oscar deu uma olhadinha pro gol para olhar e ficar um pouco mais atento em relação ao posicionamento do Gabriel Mesquita. A bola se perdeu pela linha de fundo, vem Bugre. Guarani no ataque, João Marcelo não consegue dominar, ela passa dele, volta de graça pro São Paulo. Alisson dá um tapa na bola, vai chegar Oscar, chegou Oscar, a bola tá viva, dominou, entregou de primeira para Luciano, o toque foi errado. Se bate pro gol, tinha chance, tentou o toque pro Lucas Moura, foi gentil. E aí perdeu a chance, Lupi. Perdeu a chance de fazer o gol. O camisa número 10, o Luciano, era o Caleri, que também estava por ali. Tentou rolar para o companheiro melhor posicionado, só que a defesa do Guarani foi mais rápida. Um pequeno desvio e a bola ficou nas mãos do Gabriel Mesquita. Júlio, pois não? Você faz o gol ou você toca pro companheiro? A assistência às vezes vale muito, viu? Dependendo de como for o gol, vale demais. João Vitor domina pro time do Guarani, sai jogando pelo campo de defesa, tenta velocidade, soltou para Caio Melo, para João Vitor, recupera o time do São Paulo lá atrás. O tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na CBN. São 22 minutos, agora 23 jogados, 23 do primeiro tempo, segue no Morumbi. São Paulo. 1, Luciano. Guarani. 0. Central da Bola. Fábio Scheibe. Campeonato Mineiro em andamento, no intervalo, o América vai vencendo o Passo Fundo por 4-0, mas a partida foi paralisada devido à queda de energia lá no Horto, lá na Arena Independência, em Belo Horizonte. Pode ligar que aqui tem muito futebol, é o Campeonato Paulista para você curtindo o Futebol Globo CBN. Tem falta o Guarani, hein? Falta para o Guarani lá para o campo de ataque. Vem o Bugre, jogada ensaiada. Lucas Justa enrolou para Caio Melo. Levantamento da grande área, toca de cabeça. Rafael faz a defesa. Segura firme no centro do gol, Antônio Lupe. Na tentativa do camisa número 3, o Rafael. De Rafael para Rafael. O zagueiro do Bugre cabeceou fraquinho nas mãos do goleiro do São Paulo, que fez a defesa. Tricolor tá na frente, 1-0. Vem para o campo de ataque o time do São Paulo. Lucas tentou de primeira, afasta a marcação do Emerson Barbosa. Rapaz, que o Emerson tá correndo atrás, o Lucas é brincadeira, hein? Já o Cailão vai falar, já tem opinião aqui na CBN. São Paulo troca passes ainda no campo de ataque, domina Alisson para Igor Vinícius. Igor Vinícius tentou passe para Alisson, João Vitor aperta, ganha o lateral, o time do São Paulo. Pois não, Elião Almeida. O que essas bolas ao redor do campo deram de dinamismo pro jogo não é brincadeira, hein? Muito legal essa ideia da federação. Você tá gostando da bola rápida, então? Eu adoro, principalmente porque tem mais chance de surpreender o adversário. Sai jogando o time do São Paulo lá atrás, recua, sai jogando Alan Franco levanta a cabeça, ele entrega a bola com o Arboleda tem ali o passe curto com o Alisson. Alisson dominou, tentou o passe para Oscar, de frente pro gol, escapou do Oscar, se ele consegue domínio e ficar de frente pro gol. O Carlão de Freitas, São Paulo com uma liberdade danada no ataque, hein, Carlão? Ô, Júlio, ofensivamente o Guarani até que funciona em jogadas às vezes pelo lado esquerdo, as bolas paradas, né? O Rafael já ganhou de cabeça, o Titi também. O Guarani vai tendo um bom comportamento neste quesito. Agora, defensivamente, a zaga tá uma mãe. Titi não consegue se entrosar com o Rafael, São Paulo explorando muito esse setor, Caleri e Luciano se revezando, Oscar chegando também. É um Guarani que precisa conversar, a defesa precisa se entrosar. Sabe quem tá feliz com o gol do Luciano, Carlão de Freitas? Quem? Joel Nascimento, JN primeiro. Grande Joel. Dos maiores tricolores da história. Eu tava lembrando, viu, Carlão? Meu pai é São Paulino, né? Decepcionado, né? E chegando ao Morumbi, deu até uma emocionada, viu, cara? Lembrando também, os tempos muita de nostalgia. infância, nostalgia. O Morumbi foi o palco, na realidade, do futebol paulista, né? Olha o tricolor. Vem São Paulo no ataque. Domina Caleri, vem carregando, invadiu grande área, pediu Luciano. Caleri ainda ele, controla, protege Caleri. Ele faz o pivô como ninguém. Caleri ainda ele, foi pro solo, a arbitragem deu a falta. Tem como não, né? Difícil demais segurar o Caleri, em Lupi. Deu uma bobeira ali no meio-campo, o Guarani, e por isso gerou toda essa confusão agora no campo de ataque. Jogadores do Guarani estão reclamando, camisa número 3, o Rafael está reclamando, o 11 também, o Rafael Bilu, muita reclamação. O Rafael até mostra ali algo pro árbitro na região do nariz, só que o árbitro não quer nem saber de conversa. Pegou a falta bem pertinho ali do escanteio, da bandeira de escanteio do lado esquerdo. É o Oscar quem vem pra bola, lance perigoso para o São Paulo. Domingo tem clássico, hein? Caleri gosta de enfrentar o Corinthians. 26 minutos do primeiro tempo. 1-0 para o São Paulo, gol marcado pelo Luciano. Falta marcada, lá vem Oscar.
a principal contratação do São Paulo em 2025. Vem na bola parada Oscar, autorizado, Caleri na grande área, Lucas Moura, Arboleda, todo mundo lá na grande área, levantamento na boca do gol, bola passa por todo mundo, vai embora. Fica bravo Alan Franco, porque se alguém coloca o pé na bola era gol, Antônio Lupi. E tinha o Arboleda, que chegava fechando no segundo pau. Se ele dá um leve toque na bola, ele manda pra rede e sai comemorando. Grande oportunidade desperdiçada pelo São Paulo aqui no Morumbi. O tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na CBN. São 27 minutos do primeiro tempo no Morumbi. Campeonato Paulista segue. São Paulo. 1, Luciano. Guarani. 0 pro Guarani. Central da bola. Fábio Scheibe. Campeonato Estadual do Rio de Janeiro, daqui a pouco às 9h30 da noite, lá no Luso Brasileiro, tem Portuguesa e Fluminense, mesmo horário de Vasco da Gama e Madureira. É a estreia do técnico Fábio Carilli, à frente do Cruz Maltino. Futebol Globo CBN. Liga, que aqui tem muito futebol, muita emoção pra você. João Vitor domina pela ponta esquerda, boa bola pra Caio Melo, invadiu grande área, levantamento na ponta esquerda, a bola tá viva na grande área, ajeitou. Rafael Bilu pra João Marcelo, vai tentar bater, afasta a defesa do São Paulo, a bola voltou na entrada da área, longe do gol. Tentou ali o jogador do Guarani, a bola subiu demais. É apenas o tiro de meta marcado para São Paulo, Antônio Lupi. Depois de um bate-rebate ali no sistema ofensivo do Guarani, quem finalizou por último foi o camisa número 10, o Giovani. Todo desequilibrado, escorregou, finalizou, pegou por baixo na bola, mandou lá na torcida organizada do Tricolor, que está na frente 1-0. A gente falava do público antes do jogo, né? E aparentemente o trânsito era uma questão mesmo. Aqui no anel superior, né? No anel superior, o público já é bem melhor. Deve bater aí a casa entre os 20 e 30 mil, né? Prometidos durante a semana. Falta marcada em cima agora do Luciano, falta marcada para o time do São Paulo. E aí, Carlão, alguma melhora do Guarani ou não? Ofensivamente, o Guarani vai tendo um bom comportamento. Estou gostando do João Vitor, com personalidade, encarando, dando opção e também criando alternativas, principalmente para a finalização do João Marcelo. É o jogador mais insinuante do sistema ofensivo do Guarani, vai dando trabalho à defesa do São Paulo. Futebol Globo CBN Campinas, pode ligar, aqui tem jogo. Unimed Campinas, planos PJ com 50% de desconto em 2 mensalidades. Contrate agora. São Paulo troca passes pelo campo de defesa, Arboleda domina, solta a bola com o Luciano para Igor Vinícius devolveu, soltou para Alisson na metade do campo, foi pro solo, pediu falta, a arbitragem manda seguir, a bola fica de graça para Igor Vinícius, mas agora a arbitragem marca. Luiz Flávio de Oliveira entendeu que não houve a vantagem do São Paulo na sequência do lance, por isso marcou a falta que vai ser cobrada pelo Arboleda lá atrás, pelo campo de defesa. Luiz Flávio de Oliveira ou PC de Oliveira? Quem apitou mais, hein, Carlão? Paulo César de Oliveira. Gostava de dar um pênalti, hein? Nossa, até chorava. Foi acho ele que é o apitou maior o derby lá dos cartões, e não foi? eu acho que foi. E eu acho que foi o árbitro que mais apitou o derby. Paulo César de Oliveira. A bola vai sobrando para o time do São Paulo lá pelo campo de defesa. Lucas Moura domina, tem pressa, já entregou, que tapa na bola na ponta direita para Igor Vinícius. Oscar aproximou, Lucas pediu também. Igor Vinícius segurou, entregou para Oscar, que bola para Lucas Moura, invadiu grande área, deu para trás, para fora. Oscar chegou, Antônio Lupi. Que passe espetacular. Tabelinha, Igor Vinícius, o Oscar devolveu de letra. Tudo isso do lado direito. Só que na hora do cruzamento, a bola explodiu na defesa do Guarani e se perdeu pela linha de fundo. Ovacionado, camisa número 8 do São Paulo, Oscar na bola. Oscar, jogada ensaiada, rolou, entregou, soltou para Igor Vinícius. Da devolução vem com Oscar, tá valendo. Oscar pintou o cruzamento da grande área, afasta o goleiro, tira. A bola volta para Alan Franco, entrega de primeira para Luciano na metade da grande área, mas a arbitragem tá parando, marcando a falta de ataque ali do Enzo Dias. Jogo parado, Lupe. Pra cima do Rafael Bilu, foi a falta do Enzo Dias, camisa número 13, uma das novidades do Tricolor para 2025, jogador que estava na equipe do River Plate, foi contratado. Galopo, lembra dele? Lembra no River e já colocou bola na rede, hein? Galopo foi uma grande decepção com a camisa do São Paulo, né? Já a gente fala porque o Oscar vem para ataque, entregou para Lucas, de primeira afasta, tira Titi. Júlio, que trabalhão tá dando São Paulo para a defesa do Guarani. Fã ele, Almeida. Eu gostava do Galopo com Pedro Sampaio, viu? Olha o escanteio marcado pro São Paulo aí, Lupe. Titi chegou no momento certo, só que pediu desculpas pros companheiros, porque foi ele quem perdeu a bola.
na origem do contra-ataque. Tem mais um escanteio, a equipe do São Paulo, mais um pelo lado direito, mais uma vez, Oscar na bola. Escanteio curto ou levantamento na área? Vem Oscar, levantou na área, cruzamento na marca do pênalti, afasta a defesa do Guarani, a bola volta, Enzo ajeitou, soltou para Luciano, vai chegar contra a marcação no primeiro, afasta a defesa do Guarani com Caio Melo, ele vai ganhar o tiro de meta pro... Tiro de meta, impedimento, lateral. Quem é que vai marcar o árbitro? Vai marcar o lateral. Lateral está marcado, é para o Guarani pelo campo de defesa aos 32 minutos pelo primeiro tempo de jogo. São Paulo com o seu time titular pela primeira vez no Campeonato Paulista, já se preparando para o clássico, hein? Fim de semana tem Corinthians e São Paulo. Claro que a CBN vai estar de olho também. São Paulo vem para ataque, bola lançada para Caleri de frente para o gol. Gabriel Mesquita sai para fazer a defesa, não estava valendo mais nada, o impedimento estava marcado no Caleri. A bola volta para o Guarani, Lupi. Camisa número 9, tocaram para o Caleri para tentar o gol, só que ele estava em posição irregular. Assistente número 2, a Fabrini Bevilacqua Costa foi quem pegou a posição irregular de Caleri. Mandar um grande abraço aqui pro Ezer. A galera tá participando também aqui pelo nosso grande YouTube, youtube.com/CBN Campinas. Marcelo Viana, Bugrão 2-0 lá do Vila Boa Vista. O Luciano da Silva, Cristiano Salvione, sempre ligado. Lá em Leme, o Robson, tá todo mundo participando. Mande você a sua mensagem, youtube.com/CBN Campinas, onde você tem imagens aqui da cabine CBN do estádio Cícero Pompeu de Toledo, Morumbis, e também pelo WhatsApp 19 991869070. 19 991869070 é o WhatsApp da CBN Campinas. Oi, Lupe. Tô com fome. Tem comida aí na cabine ou não? Já. Ah, que bênção. Mas, pô, hoje você matou um inteiro, velho. Combo ainda. Ah, mas eu matava mais uns 8 daquele. Sai jogando o time do São Paulo pela ponta direita, Igor Vinícius. Entrega para o goleiro Rafael, vai ser jogado com tranquilidade. Rafael levanta a cabeça, tem a opção ali do Alan Franco. Alan Franco já domina, aparece, dá a opção a ele também. O Luciano prefere o despacho lá pro campo de ataque. A bola fica de graça para o Guarani. Lucas Justen, tá ali apertado. Lucas Justen colocou o Rafael Bilu na fogueira. A bola volta para o time do São Paulo, batalha pela Paulo Caleri. A arbitragem tá parando, tá pedindo para afastar. Assim não vale, assim não pode. Aliás, essa lateral direita do Guarani tem sido um problema, né, Carlão? E o Ian Henrique não foi bem no primeiro jogo. O Lucas Justen também oscila. Tem sido um dos grandes problemas para o Maurício Souza resolver. Até por estas mudanças, né, que foram feitas pelo técnico Maurício Souza, a gente percebe que ele ainda não fixou um nome, né? O menino Ian é a esperança, talvez até poupado em virtude da força do jogo de hoje, mas o Justen até agora não está bem, não se encontrou na partida. Mas é o Maurício Souza encontrando algumas dificuldades nesse posicionamento. Júlio, São Paulo quando desce pelo lado direito, notadamente quando vem Lucas e Oscar trabalhando, a ultrapassagem do Igor Vinícius, meu Deus do céu. É um perigo. Parecia aí o Gabriel Ferrari, que está na audiência jogando futebol. Ah, imagino. Um grande entrosamento dentro e fora de... Não, deixa quieto. A bola vai sobrando. Enzo dominou, entregou, soltou para a ponta esquerda para Oscar, tentou o giro, afasta a marcação do Guarani com falta. O jogo tá parado, falta marcada é pro time do São Paulo. Esqueci que tá ouvindo. A bola vai sobrando pro São Paulo lá em falta, hein, Antônio Lupi? O último que fez isso quase caiu ontem lá no Arena CBN. Falta já cobrada. 1-0 São Paulo na frente. Arboleda domina, entrega. É tudo rádio isso aí, comunicação, brincadeiras então. A bola vai sobrando lá para o campo de ataque do time do São Paulo. O Alisson domina, entrega de primeira para Alan Franco. Alan Franco para Oscar. Oscar levanta a cabeça, vai tentar a inversão. Inverteu, soltou para Igor Vinícius, atrapalhou, a bola fica de graça para o Guarani. Tem pressa o Bugre, João Vitor já entregou camisa 7 do Bugre na velocidade para Emerson Barbosa cadenciou, soltou a Caio Melo levanta a cabeça, procura opção, entrega para Giovani cadenciou para o time do Guarani, conseguiu um bom passe para João Vitor carrega, vem o Bugre no campo de ataque, Caio Melo passou, pediu ainda ele, João Vitor carregou contra a marcação do Alisson, ainda ele, lá vem o camisa 7 do time do Bugre, trabalhou pela ponta esquerda, ainda ele, soltou lá atrás, é para Titi dominou, soltou a Giovani procura espaço, São Paulo não tá, todo São Paulo no campo de defesa, o time do Guarani não encontra ali brechas para construir a jogada ofensiva, foi obrigado a voltar o Giovani, soltou para Rafael Rodrigues, na direita para Lucas Justen contra a marcação do Caleri, ele faz o passe por dentro, perde a bola, Caio Melo, a bola fica de graça para o São Paulo lá atrás, segue jogando o tricolor com tranquilidade, o tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na CBN. São 36 minutos do primeiro tempo, 36 no Morumbis. Segue. São Paulo. 1, Luciano. Guarani. 0 para o Bugre. Central da bola. Fala aí, Fábio Scheibe.
em São Bernardo do Campo. São Bernardo vai perdendo para o Mirassol por 1-0. E lá em Bauru, Noroeste e Botafogo empatam 0-0, mas o jogo está interrompido há 50 minutos e a arbitragem ainda não decidiu se a partida será retomada ou remarcada devido às fortes chuvas no Alfredo de Castilho. Júlio Nascimento. Rasgando emoções no microfone forte da CBN Campinas. Futebol Globo CBN. Jogo parado, bola ao chão, vai voltar para o São Paulo, linha em falta pelo campo de defesa. É o tricolor controlando as ações. O jogo vai vencendo 1-0, gol marcado pelo Luciano. Com 3 minutos, Luciano já fez 1-0 para o São Paulo. Guarani correndo atrás do prejuízo para evitar o que seria a primeira derrota do campeonato. Sai jogando o tricolor lá atrás com Enzo Dias. Na ponta esquerda, vai tentar um lançamento lá direto para o campo de ataque. Era na sombra do Caleri. Rafael Rodrigues consegue o controle de bola, vai evitar que ela saísse, não. A bola acaba saindo, posse de bola é para o time do São Paulo, lá pelo campo ofensivo, bem movimentando o tricolor. E agora ele está estranhando o Caleri com o jogador do Guarani. A arbitragem vai lá chamar a atenção do Caleri. Rafael Rodrigues está no lance também. Vida que segue, feliz, está tudo certo, os jogadores já se entenderam. Futebol Globo, CBN Campinas, pode ligar que tem jogo. Monroe Amortecedores é sinônimo de segurança e qualidade para o seu veículo. Em 2024, cada compra apoiará a educação junto ao Instituto Ayrton Senna. Monroe, a primeira para o mundo, para você. E vem São Paulo para o campo de ataque, Oscar. Boa bola na ponta para Enzo. Pintou o cruzamento da grande área, a bola passa por todo mundo. Se perde, vai embora. O cruzamento foi muito forte agora, hein, Lupe? Muito forte, do lateral esquerdo, Enzo Dias. Tinha muita liberdade, mas calibrou demais o pé. A bola se perdeu do outro lado, só que o São Paulo já fez a recuperação de bola e vem pro ataque. João Vitor dá uma furada na bola, fica de graça pro São Paulo, para Igor Vinícius de primeira, para Caleri, ajeitou para Oscar na ponta direita para Lucas Moura. Pedala Lucas Moura, entregou na ponta direita para a chegada do Igor Vinícius. A devolução vem com Alisson, a bola escapuliu, mas recuperou o jogador do São Paulo. Entrega na metade do campo para a chegada do Pablo Maia. Pablo Maia de primeira, levanta a cabeça, ameaça a fazer o passe, ele prefere voltar lá atrás. Entrega para Alan Franco para Enzo. Enzo colocou no chão, a devolução vem com Alan Franco. A Arboleda está pedindo do outro lado do campo de defesa, ele foi obrigado a voltar. Recuando para o goleirão Rafael sair jogando. Vai ser apertado pelo João Marcelo. Rafael entrega a bola para o campo de ataque, vai chegar no Lucas Moura. Titi sobe de cabeça, afasta o perigo. A bola fica de graça para o time do Guarani. João Vitor ajeitou para João Marcelo, foi desarmado. Recupera o São Paulo. Lá na frente, opa, pegaram o Caleri, hein? A arbitragem mandou seguir. O time do Guarani vem para com domínio da posse de bola com o João Vitor. O jogo agora está parado. Os jogadores do São Paulo estão chamando a atenção ali para o lance com o Caleri. A arbitragem vai lá checar se está tudo certo com camisa 9 do São Paulo, hein, Lupe? Na tentativa de corte, o Titi acertou a bola, só que ele atingiu o tornozelo do Caleri. Agora, o VAR vai ter que revisar se foi um lance intencional ou um acidente de trabalho. O Caleri está caído, mas o Luiz Flávio de Oliveira, ele está com pinta de que nem está ouvindo nada do VAR. Caleri já está de pé, provavelmente lance normal. Isso aí, vai se levantando o Jonathan Caleri, aparentemente tudo certo mesmo. Pois não, Carlão, 39 minutos, 1-0 para o São Paulo. O São Paulo vai administrando o jogo, né? Hora acelera, hora abaixa um pouco mais as linhas, é quando o Guarani consegue oferecer algum perigo à meta do goleiro Rafael. Uma coisa que o Guarani pode se apegar, o São Paulo ainda não conseguiu encaixar a saída de bola, a Arboleda errando, às vezes o Rafael erra também. Então poderia em algum momento estabelecer uma marcação sob pressão para dificultar ainda mais e tentar roubar essa bola. Mas o São Paulo leva o jogo, né, Júlio? Leva com muita tranquilidade e o Guarani permanece inseguro na defesa. Detalhe. E vem São Paulo no ataque, domina, Luciano entregou para Oscar, levantou na área para Lucas, pega o goleiro, Gabriel Mesquita, faz a defesa, salva o Bugre. Ainda o São Paulo no ataque, Oscar dominou, fintou a marcação, invadiu grande área, tentou por dentro, afasta a marcação, a bola volta para Luciano, para Oscar, para Luciano, vai tentar bater, soltou para Oscar, ajeitou, estava impedido o Caleri. E a defesa do Guarani se atrapalha agora com o Titi. Ele afasta o perigo, a bola volta de graça para Luciano. Luciano soltou, é para a chegada do Oscar para Luciano, para Pablo Maia. Pablo Maia balançou para cima da marcação do primeiro, solta a bola para Oscar. Oscar penteou, fintou, soltou na linha de fundo, pintou o cruzamento do Enzo na boca do gol, afasta a marcação, voltou Luciano. Uma bomba, a bola vai embora. Com muito perigo. Luciano quase acerta a gaveta do Gabriel Mesquita, Lupe. Que blitz que o São Paulo armou para o Guarani nesse momento. Vários lances perigosos. Gabriel Mesquita teve que trabalhar numa finalização do Lucas. E agora, na sobra, o Luciano de fora da área mandou um chute perigoso
quase ele marca o segundo dele no jogo. Tiro de meta pro Gabriel Mesquita, só que um detalhe. Detalhe no ar. Quando a bola saiu, o Titi, o Rafael e o Caio Melo conversaram, uma reunião ali para ajustar esse sistema defensivo do Bugre. Guarani com muita dificuldade no campo de defesa, sai jogando com Lucas Justen, entregou para Bilu, conseguiu o domínio, Rafael Bilu vem na velocidade, ainda ele, Bilu dominou, soltou, boa bola, é para Caio Melo, a oportunidade do Guarani, 4 contra 4, João Vitor lançado pela ponta esquerda, puxou por dentro, bateu pro gol, Rafael. Faltou um pouquinho de feijão agora, hein, Antônio? Ah, um pouquinho não, Júlio. Faltou bastante feijão, aquele feijão com caldo, sabe? Aquele arroz, porque o João Vitor fez uma boa jogada, só que a finalização foi fraquinha. Tá pegado o jogo, lá vem Oscar na velocidade, Lucas passou, pediu, Oscar segurou, tocou pra Luciano, Luciano pra Oscar, na ponta esquerda, Oscar domina, levanta a cabeça, solta a bola com o Enzo Dias, ele carrega, faz a finta, devolveu pra Oscar, Oscar com liberdade, em profundidade, vem pra finta, pra cima do primeiro, deixou de letra, bom passe pra Enzo, linha de fundo, pintou cruzamento da grande área, desvia a defesa do Guarani, afasta a marcação, tira dali Giovani, e na sequência chegou rascando tudo, Pablo Maia. A informação, pois não, Fábio Chabe. Tem gol no ABC Paulista, gol do Mirassol, segundo gol do Mirassol 2, São Bernardo 0, gol de João Vitor. E lá em Bauru, as equipes voltam a aquecer. A assessoria do Noroeste informou que a Federação Paulista de Futebol ordenou para a reinicialização do jogo. Como é que é? Reinicialização, pô. Sai jogando São Paulo para reinicialização. Vem Oscar, dominou, soltou para Luciano, não consegue domínio. A bola fica de graça para o time do Guarani, sair jogando com o Emerson Barbosa. Tem pressa o time do Guarani, João Vitor domina, carrega contra a marcação do primeiro, lá vem Emerson Barbosa. Emerson Barbosa pediu, demorou muito para fazer o passe, a bola fica de graça lá atrás para o time do Bugre. Futebol Globo, CBN Campinas. Pode ligar, que tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Dá para apontar um destaque positivo e um negativo do Guarani no primeiro jogo, no primeiro tempo, hein, Carlos? Ofensivamente, o Guarani até que teve coragem, teve audácia. Acho que o João Vitor foi o jogador que encarou um pouco mais com personalidade, o próprio João Marcelo. Mas eu gostei do João Vitor, o camisa 7. Agora a defesa, os dois não conversaram, né? O Rafael e o Titi inseguros demais. Já você dá os destaques do São Paulo, porque vem Guarani pro campo de ataque, domina Rafael Bilu na ponta direita. Foi falta marcada para cima do jogador do Bugre. Olha o Guarani no ataque, Lupe. A falta foi em cima do camisa número 2, o Justen, Lucas Justen. Ele estava ali do lado direito, tentou fazer a finta, foi derrubado, é falta pro Guarani, bem pertinho do árbitro número 1, do assistente número 1, o Marcelo Carvalho Vangassi. 44 minutos do primeiro tempo, falta marcada para o time do Guarani, a bola parada pode ser importante para o Bugre, jogando fora de casa com dificuldade, quem sabe a bola parada pode ser um elemento para fazer a diferença do Guarani. Rafael Bilu, ele que vem para a cobrança, camisa 11, com chuteiras fluorescentes. Um verde ou um amarelo isso aí? É um amarelo. Rafael Bilu. Verde. Amarelo para o time do Guarani. Lá vem Rafael Bilu, apenas um jogador formando a barreira do São Paulo, apenas o Luciano ali na contenção. Autorizado, o Bilu bateu direto pro gol, Rafael. Segura firme, goleirão do time do São Paulo, fica com ela, Lupe. Lá no segundo pau, tentava ali o camisa número 7, o João Vitor, só que o Rafael estava mais esperto, saiu, fez a defesa. E o São Paulo, hein, Carlão, os destaques desse primeiro tempo do Tricolor. Ah, gostei da movimentação, do trabalho da dobra de Lucas Moura e Oscar, o próprio Caleri também brigando muito, o Luciano, o próprio Igor Vinícius, né? O São Paulo muito à vontade na partida contra o Guarani. Olha o Lucas. E vem Lucas carregando, fez a finta, foi pro solo, pediu falta, arbitragem, mandou seguir, a bola voltou para Igor Vinícius. Ajeita Oscar, um totozinho na bola. Na ponta direita abre, solta com Igor Vinícius, vem para o combate. Igor Vinícius soltou para Oscar. Oscar ajeitou, soltou para Luciano, para Oscar. Inverteu de trivela, soltou para Enzo na ponta esquerda. Ajeitou lá atrás, vem na tabela, num 2, Luciano e Enzo. Soltou na ponta esquerda, vai pintar cruzamento da grande área, faz a finta mais uma vez, a bola chegou no Luciano. Luciano ajeitou com a canhotinha, recuou, soltou para Pablo Maia, para Alisson com liberdade, vai mandar bomba para Lucas, para Alisson, para Lucas, para Alisson, para Lucas. Ajeitou, bateu, trava. A defesa do Guarani tira dali. A bola volta ainda para o time de São Paulo no campo de ataque. Vem com o Igor Vinícius, solta a bola com Pablo Maia. Pablo Maia levantou a cabeça, enxergou o Luciano do outro lado, dominou, pode bater pro gol. Bateu, travado pela defesa do Guarani. Lateral marcado para o time de São Paulo. São Paulo faz a blitz. São Paulo faz a blitz nesse minuto final. São 46 minutos, 46 jogados por enquanto.
É o primeiro tempo, 1-0 pro São Paulo. Oscar, chapéu no zagueiro, mas perdeu a bola na sequência. A bola fica de graça para Caio Melo, pro time do Guarani, vem no contra-ataque, 4 contra 4. Acelera o Bugre, soltou na metade do campo. João Vitor solta para Matheus Sarará, para Caio Melo na ponta esquerda, já passou o Emerson Barbosa, pediu, recebeu. Emerson Barbosa vai levantar na boca do gol, preferiu passe para Caio Melo, vai mandar a bomba, clareou, bateu para fora. Muito longe, longe demais, Caio Melo. Tiro de meta, Lupe. E o Caio Melo se lamenta, ele coloca ali a mão na cabeça, dá um cascudo na própria cabeça, porque a finalização não foi nada boa. Recebeu a bola do lado esquerdo, trouxe pra dentro, só que foi muito bom na finalização, sem pressa nenhuma. O Rafael vai colocar a bola em jogo. Teve algum momento na sua vida que você já deu um cascudo em si mesmo como uma punição, Lupe? 3 vezes. E apita o árbitro, aponta o centro do campo, termina o primeiro tempo no Morumbi. São Paulo. 1, Luciano. Guarani. 0 para o Bugre. Júlio Nascimento. Fim de primeiro tempo no Morumbi, passando o comando para o Central da Bola. Central da Bola. Apresentação, Eliel Almeida. São 8h18. Boa noite para você que está com a gente no Futebol Globo CBN nesta quinta-feira, 23 de janeiro, verão brasileiro. Pois é, o São Paulo vai vencendo o Guarani, gol marcado ali no comecinho de jogo. E claro que a gente vai acompanhar e esmiuçar um pouco mais do que foi este primeiro tempo de São Paulo 1, Guarani 0. Logo no comecinho do jogo, 3 minutos, o jogo já estava com o São Paulo vencendo. Vamos falar bastante. Atenção para você que está com a gente aqui no chat do YouTube. Cadê a mensagem, hein? Cadê a galera participando? Aliás, cadê a curtida? Se chegarmos a 100 curtidas hoje, aqui no chat do YouTube, você vai lá na nossa transmissão, 100 curtidas, vai ter sorteio da caneca da CBN, hein? Canecão da CBN para chegar em 100 curtidas. Manda aí, senta o dedo lá no YouTube, vai participando, deixando seu recado. Estamos ao vivo, direto do Morumbi, do Cícero Pompeu de Toledo, aqui onde o Carlão de Freitas foi muito feliz. Foi muito feliz. Muito feliz, eu estou exagerando, Carlão? Não, os anos 90 ali, até 93, 94, até acompanhava muito aqui os jogos no Morumbi, até porque as equipes de Campinas vinham com frequência aqui. Infelizmente vinham, né? E me bateu uma nostalgia, assim como o Júlio Nascimento me bateu uma nostalgia. Júlio Nascimento por outros motivos, né? Mas cada um tem os seus. São 8h20, teve gol no Campeonato Paulista, né, Fábio Scheibe? Teve gol sim no ABC Paulista, o São Bernardo desconta para cima do Mirassol. São Bernardo marcou com Felipe Azevedo, 2-1 para o Mirassol, 46 minutos da segunda etapa. 46 minutos da segunda etapa e o jogo em Bauru já iniciou, Scheibe? Muitas conversas, viu, Eliel? Falou que ia começar, ia ter reinício a partida, mas a chuva voltou a apertar, não se sabe o que vai fazer ainda. Os jogadores, os capitães, o juiz e membros da Federação Paulista estão discutindo o que vai acontecer. Isso porque, né, Scheibe, a preocupação existe porque os times já jogam no fim de semana. Exatamente. Por exemplo, o Botafogo pega quem no fim de semana? O Botafogo vai jogar em casa contra o... Vamos ver aqui um minutinho, só aqui a tabela agora me ferrou aqui, me complicou. Botafogo e São Bernardo, vai ser Botafogo e São Bernardo. Os dois estão jogando hoje, domingo às 4 da tarde no Santa Cruz, lá em Ribeirão Preto. O Noroeste joga no domingo, adivinha contra quem? Bugrão. Contra o Bugre. Então o jogo, se não acontecer hoje, enrola toda a tabela. Até porque o jogo não terminaria hoje, terminaria amanhã ou no período da manhã, ou logo ali às 2, 3 da tarde, para já resolver. E aí complica toda a tabela, porque o pessoal do Noroeste e também, obviamente, do Botafogo, vão dizer, tiveram um dia menos de descanso em relação ao Guarani e também em relação ao próprio São Bernardo, que estão jogando agora. Que coisa, hein? Que coisa. Vamos ficar de olho nessa situação em Bauru, lá no Alfredo de Castilho, pela Série A2, Série A3, nada de bola rolando agora, né, Scheibe? Agora não, mas pela Série A3, o fechamento desta segunda rodada, o Desportivo Brasil perdeu em casa para o Rio Preto por 1-0, jogo isolado desta quinta-feira. Tá certo, são 8h21. Atenção, torcedor ouvinte do Futebol Globo CBN, que tá com a gente aqui no YouTube, hein? Tem que mandar o dedo lá na curtida, curtir a nossa transmissão, se inscrever no canal. Você já se inscreveu no canal da CBN Campinas? Faça isso, ajude a gente a levar a palavra para mais gente, a levar a transmissão do Guarani contra o São Paulo para mais pessoas que estão assistindo aqui no Futebol Globo CBN. Intervalo de jogo, já a gente vai dar uma passadinha no nosso WhatsApp, mandar um abraço pra galera também que tá participando aqui no YouTube, a Vânia Santos, o William Ferreira, sempre Cristiano Salviani ouvindo a gente, o João Santos, também o próprio
Robson Vitoriano de Leme, também ouvindo a CBN. Tem também o Luciano da Silva, o Marcelo Viana tá dizendo aqui 2-1 pro Bugrão, o Fabrício Lorena, sabe de onde tá o Fabrício Lorena, Fábio Scheibe? Lá em Orlando, na Flórida. Toma cuidado aí, hein, rapaz, história de incêndio e tudo mais, toma cuidado, hein? E também o pessoal lá do Gerage, alguma coisa assim, ouvindo a gente, mandando recado também no YouTube aqui da CBN Campinas. Antes da gente ir pro intervalo, Carlão, a manchete do primeiro tempo. A manchete que o São Paulo foi dominante, um Guarani assustado, não poderia ter tomado gol nos primeiros minutos, aí o Tricolor conseguiu administrar a partida, levar a partida da maneira como ele gostaria. 8h23. Alô, Marcelo Abreu, intervalo no Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Oferecimento Unimed Campinas. Saúde para quem quer crescer. Barbacoa, muito além da carne. São Paulo, Guarani. Futebol Globo CBN. Em 2024, a Monroe Amortecedores celebra 50 anos de fábrica no Brasil, 5 décadas de inovação e qualidade no setor automotivo nacional. E tem mais. A partir deste ano, estabelecemos uma parceria com o Instituto Ayrton Senna, fortalecendo o nosso compromisso com acesso à educação de qualidade para estudantes de todo o Brasil. Juntos, construímos um futuro melhor, com responsabilidade social e compromisso global. Monroe, a primeira para o mundo, para você. Olá, eu sou o Fernando Kawasaki, sou chefe de cozinha e empreendedor. Eu tô aqui para falar que a Unimed Campinas está com uma oferta muito especial. 50% de desconto em 2 mensalidades de planos empresariais, incluindo MEI, a partir de 2 vidas. Aproveite a oportunidade e cuide da sua saúde. Acesse unimedcampinas.com.br e contrate agora. Unimed Campinas. Saúde para quem quer crescer. Consulte condições. Saborear um jantar no Barbacoa é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. No cardápio light se destacam opções como coração de picanha, a truta com amêndoas e muito mais. Só de falar já deu água na boca. Faça já sua reserva pelo telefone 3209-1641. Aberto ao público todos os dias no Parque Dom Pedro Shopping. Entrada das Águas em Campinas. Barbacoa, muito além da carne. Quando pensamos em amortecedores e peças para suspensão, a Monroe e a Monroe Axios são marcas de destaque. Mas você sabia que a Monroe e a Monroe Axios fazem parte da Drive, uma gigante mundial na produção de peças automobilísticas? Presente em mais de 100 países, a Drive desenvolve, fabrica e distribui peças com rigor e alta performance para atender às necessidades de manutenção de seu veículo de ponta a ponta. Escolher a Monroe Amortecedores e a Monroe Axios é acreditar em marcas que pensam além das ruas e estradas. É acreditar em marcas que investem na melhoria da educação no Brasil. A parceria com o Instituto Ayrton Senna reflete esse compromisso, apoiando projetos educacionais que ajudam a melhorar a qualidade do ensino público para milhares de crianças. Quando queremos segurança, confiança e inovação, escolhemos Monroe, Monroe Amortecedores e Monroe Axios. Somos Drive. Somos ousados. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. São Paulo, Guarani. Central da Bola. Opa, é comigo, hein? 8h26, de volta direto aqui do estádio do Morumbi. O São Paulo vai vencendo o Guarani 1-0. Placar este inaugurado aos 3 minutos do primeiro tempo com o Luciano. Sempre ele, hein? Luciano. Atenção, tem novidade em relação ao jogo lá no Alfredo de Castilho. Novidade essa que pode, inclusive,
afetar também o Bugre, hein, Fábio Scheibe? A partida foi adiada lá no Alfredo Castilho, lá em Bauru, porque a chuva está pegando novamente muito forte. A assessoria de imprensa do Noroeste informou que a partida foi adiada. Há muitas poças no gramado do Alfredão que haviam sido amenizadas, né? O trabalho de rodos da equipe lá do Alfredo de Castilho, mas voltaram as chuvas, a chuva está muito forte e acabou então adiando a partida. 40 minutos do primeiro tempo, a partida foi interrompida, estava 0-0 Noroeste e Botafogo. Tem que fazer igual o pessoal que tá no YouTube com a gente, tem que fazer igual a Karina Luna, hein? Que saiu correndo da cozinha, foi lá na transmissão só para dar o like, para poder participar aí do sorteio da caneca da CBN, hein? Caneca da CBN Campinas, caneca é sempre bom. Você gosta de uma caneca, Júlio? Ou não? Eu gosto, mas assim, o teor do líquido é diferente do que vocês gostam. Mas tá tudo bem. É, porque eu prefiro mochada, né? Você gosta de qual? Café? Coado, né? Então tá bom. 8h28, cancelado o jogo. Daqui a pouco a gente vai tentar repercutir se isso afeta ou não a vida do Bugre, até porque pega a equipe do Noroeste no domingo à noite, pelo menos estava agendado para isso. Mas o que está afetando a vida do Bugre é o primeiro gol tomado na Série A do Campeonato Paulista. Demorou tanto tempo para tomar gol, Carlão? Cerca de quase 200 minutos com os acréscimos e por aí vai, para tomar em 3 minutos. Aí não dá, me ajuda aí, Carlão. Olha, Eliel, é aquilo. O comentário do jogo. Olha, Eliel, é aquilo que a gente fala, né? Tanta concentração, ainda mais num jogo pesado desse, você tem que entrar em campo ligado 100%, não pode dar margem, não pode dar possibilidades para o adversário, porque a diferença é enorme, a qualidade do adversário é gigantesca, né? São Paulo está no Paulistão para brigar por título e na temporada também, em outras competições. Então você tem que entrar ligado. O Guarani não entrou. Talvez aquilo que eu chamava atenção, ter coragem, a personalidade, porque não é um jogo qualquer para estes meninos do Guarani. É um jogo pesado. Então tem que ter atenção, tem que ter a coragem, a personalidade, a concentração, e o Guarani não teve. E você jogar contra um adversário do porte do São Paulo, já é difícil segurar o 0-0. Imagine tomar um gol com 3 minutos. Né? E o gol da maneira que foi, né? Entre os zagueiros, o Luciano entrou ali, entre o Rafael e o Titi, que não se entenderam durante a primeira etapa e estabeleceu a vantagem. A partir daí o São Paulo levou o jogo como quis, né? Ora baixando as linhas, deixando o Guarani com a bola, o Guarani ameaçando, mas muito pouco. Às vezes com o João Vitor, um pouco mais insinuante, fazendo uma dobra com o Emerson, Caio Melo arriscando de longa distância, mas muito pouco, né? Eu chamava atenção para algo que o Guarani pode se apegar. São Paulo ainda não está entrosado nessa saída de bola. Errou várias vezes, com o Arboleda, com o próprio goleiro Rafael. Quem sabe no segundo tempo, estabelecendo ali uma marcação sob pressão, uma linha mais alta, pode colocar o São Paulo em dificuldade. Mas um primeiro tempo que, apesar do 1-0, né, da impressão, um placar curto, mas o São Paulo foi o senhor do jogo, né? Defensivamente o Guarani não se encontrou em nenhuma maneira, um meio campo vulnerável, assustado, né? Quando vem com o Lucas, quando vem com o Oscar, a ultrapassagem do Igor Vinícius também, o Caleri correndo ali entre os zagueiros, o Guarani se assustou, não soube como marcar. E o São Paulo, quando ele teve a posse de bola, ele levou perigo. Exigiu demais do goleiro Gabriel Mesquita, ou seja, apesar do 1-0, eu acho que pro Guarani foi bom, porque realmente não tivemos competição, não tivemos um enfrentamento, a não ser quando o Guarani arriscou um pouco mais de longa distância, o São Paulo falhou na saída de bola, aí o Guarani conseguiu aí ter, pelo menos oferecer um pouco mais de resistência ao tricolor, e as bolas paradas, né? Rafael quase faz um gol numa sobra ali, em que o Rafael do São Paulo fez a defesa, mas tirando isso, o primeiro tempo foi totalmente do São Paulo, totalmente dominado pelo tricolor, principalmente com Lucas, com Oscar, com Caleri e com Luciano. Bom, são 11 horas, 11 não, já tô imaginando coisa. 8h31, aqui na cabine só água, no gramado teve bis pra todo mundo aí ou não, Lupe? Teve nada, é só no nome, e olha lá, hein, vim com uma expectativa gigante, pra comer alguns sabores, principalmente o branco, que é o que eu mais gosto, só que nada, Eliel. Absolutamente nada, né? É isso. Tô triste. Tudo bem, mesmo triste, diga pra gente quem o Guarani tem no banco pra mudar esse cenário do jogo, Lupe. Tem o Fred Conte, que é goleiro, o Ian, que é lateral direito, o Caio Dias, que é zagueiro, assim como o Pedro Manuel, e o Vinícius Cauê, que é lateral esquerdo. O Daniel, jogador que veio do Monte Azul, lá da gloriosa Monte Azul Paulista, que é volante. O Isaac, que é meia. O Luiz Miguel, que é amigo do Mineiro, taxista lá em Viracopos, que é atacante.
o Léo Porfírio, que é da base, atacante, o Eliseu, centroavante também da base, e o Renan Bernabé, que também é centroavante, é uma das caras novas do Bugre para 2025, veio do Figueirense. Perfeito, são 8h32, Fábio Scheibe, terceira rodada do Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão. Começou na quarta-feira, teve jogo para todo lado, teve clássico e tá terminando hoje com 3 partidas. Conta pra gente a história da terceira rodada. Exatamente, a terceira rodada do Paulistão começou na terça-feira com empate entre Novo Horizontino e Inter de Limeira 1-1. Ontem o Bragantino marcou já no finalzinho, primeira vitória do Bragantino, fez 1-0 para cima do Velo Clube. Ontem também na Neoquímica Arena, o Corinthians, imparável Corinthians, fez 2-1 para cima do Água Santa. No Moisés Lucarelli, você conferiu aqui na CBN o empate entre Ponte Preta e Portuguesa 0-0. No primeiro clássico do ano pelo Campeonato Paulista na Vila Belmiro, o Santos saiu na frente, mas tomou a virada do Palmeiras. Palmeiras venceu por 2-1. Há pouco, o Mirassol venceu o São Bernardo fora de casa no 1º de maio por 2-1. Noroeste e Botafogo empatavam por 0-0 até os 40 minutos do primeiro tempo, quando o jogo foi interrompido, adiado, devido às fortes chuvas em Bauru. Esse jogo no Morumbi, então, termina a terceira rodada, encerra a terceira rodada. Por enquanto, São Paulo vai batendo o Guarani por 1-0. Bom, 8h33. Ô Carlão, dá pra dizer que a Ponte Preta ajudou o Guarani segurando a Portuguesa e também o Santos, né? É verdade, o Guarani também pode pensar nisso, né? Claro que o primeiro momento é somar os 10, 12 pontos, né? A numeração mágica para a permanência, mas é claro, brigar para classificar é sempre muito mais interessante e os números estão favorecendo o Guarani. Vamos ver aí se o futebol nos apresenta um acaso, né? Aquelas surpresas, de repente o Guarani possa equilibrar as ações diante do tricolor e levar pelo menos um pontinho para Campinas, que seria maravilhoso. Agora está chegando a 17 minutos, pois não, Chay? Em relação ainda ao jogo da Portuguesa e Ponte Preta, ontem a Portuguesa, acabou de sair a notícia que a Portuguesa foi até a Federação Paulista questionar os critérios de arbitragem em jogo com 2 expulsos contra a Ponte Preta. O Maceió, aquele que foi expulso fazendo gesto com o dedo do meio em direção ao banco de reservas da Macaca, a Lusa diz que o zagueiro do Palmeiras, o Naves, no mesmo jogo no clássico contra o Santos, ontem também acabou fazendo um gesto parecido e nem levou o cartão amarelo. A Portuguesa então questionando a expulsão do Maceió. Sabe o que vai virar esse questionamento? Nada. Igual o bis que o Lupe tá esperando aí. Nada. Você que é pai entende, Léo. Parece o filho quando fala assim, mas ele fez também, por que só eu vou ser punido? Fica jogando, transferindo a responsabilidade pro outro, né? Mas eu tenho só, então não tenho essa experiência aí. É verdade. 8h34, a gente segue aqui com o nosso intervalo, já vamos chegando a 18 minutos de intervalo. Rapaziada, não quer voltar para o segundo tempo não, Lupe? Muita conversa, muito diálogo, inclusive a Fabrini teve que ir até o vestiário para chamar as duas equipes, a Fabrini Bevilacqua Costa. Agora sim, as duas equipes em campo, não observo nenhuma movimentação ali junto ao quarto árbitro, o que significa que não teremos mudanças nem no Guarani e nem no São Paulo. Eliel. Quase saiu um Portuguesa ou Ponte Preta, mas é São Paulo, é São Paulo. 8h35, vai começar o segundo tempo. Vem aí Júlio Nascimento, Marcelo Abreu. Júlio Nascimento. Vamos lá para o segundo tempo aqui no Morumbi. São Paulo vai batendo o Guarani, placar de 1-0, gol marcado pelo Luciano. Vamos para mais 45 minutos de emoção. Saída de bola agora pertence ao São Paulo, que vai atacar a esquerda das cabines de rádio e televisão. O Guarani, consequentemente, atacando para o outro lado. São Paulo hoje com seu uniforme tradicional, jogando todo de branco. Apita o árbitro, toca na bola, o tricolor. Começa o segundo tempo. São Paulo, Guarani, futebol, vamos para mais 45 minutos de muita emoção aqui no Futebol Globo CBN, a partir de agora em FM 99.1 pelos aplicativos e através do YouTube. Não há fronteiras pela internet, acesse youtube.com/CBN Campinas. Vem com a gente no Campeonato Paulista. Sai jogando no campo de defesa o time do São Paulo, bola solta com Alan Franco. Alan Franco domina, entrega a bola lá na frente para Enzo de primeira para Oscar. Oscar escapou na marcação no primeiro, tentou o toque por dentro, faz a finta, soltou para Luciano para Alisson para Pablo Maia. Pablo Maia entrega
entrega na ponta direita agora para a chegada do Arboleda. Arboleda de primeira, faz o passe com o Igor Vinícius. Igor Vinícius tem pela ponta direita o Lucas, prefere o toque mais uma vez com o Alisson. Alisson para Igor Vinícius, agora sim o passe é para Lucas. Lucas Moura domina, vai se obrigar a recuar lá atrás com o goleiro Rafael. Sai jogando sem pressa nenhuma o goleiro Rafael para o time do São Paulo. Ele entrega perigosamente na ponta direita com Arboleda. Arboleda levanta a cabeça, faz a devolução com Rafael. Aperta o time do Guarani, Rafael despacha, tira dali do jeito que deu. A bola vai sobrando lá com Oscar. Já trabalhou na metade do campo, buscava a jogada por dentro com Luciano. Chega a defesa do Guarani para fazer o corte. Vem com Sarará para Giovani. Giovani para Bilu, foi pro solo, é falta. Jogo tá parado, falta marcada contra o time do São Paulo, falta a favor do Guarani, Lupe. Rafael Bilu, camisa número 11, fez o domínio da bola e acabou desarmado, só que o jogador do São Paulo atingiu as pernas do atacante do Guarani. Intermediária, falta frontal, mas é de muito longe. Só que tem uma conferência de jogadores do Guarani e o goleiro Rafael do São Paulo faz o sinal de 2, ou seja, 2 jogadores na barreira. É falta marcada para o time do Guarani, agora uma conferência grande ali, o Emerson Barbosa conversando com o Caio Melo, com o Rafael Bilu, são as opções do time do Guarani para essa cobrança de falta. O time do São Paulo agora protegendo o gol do goleiro Rafael, com 3 jogadores formando a barreira do tricolor. Preocupação ali também na grande área, João Marcelo, tá chegando também o Rafael Rodrigues, estão ali os jogadores do Guarani só atentos ali ao que pode acontecer também. A bola parada é muito importante para o Guarani nesse momento. Demora-se um pouco ali para a autorização do Luiz Flávio de Oliveira, agora sim, autorizado, hein? 3 homens na falta. Bilu com pé esquerdo, de longe também o Emerson Barbosa. Caio Melo com pé direito, autorizado, bateu! Rafael faz a defesa. No chute do Rafael Bilu no cantinho, o goleiro do São Paulo encaixa, hein, Lupe? E no último lance, eu destaquei que a falta era de muito longe. Só que o Rafael Bilu não quis nem saber. Mandou direto, a bola quicou no gramado e morreu nos braços do goleiro Rafael, que fez a defesa. Agora o cheiro aqui que tá batendo vai te deixar com mais fome, hein, Antônio Lupe? Se prepare. É aquela fumaça densa, né? Sai jogando pro campo de ataque o time do Guarani, João Marcelo lançada, afasta a defesa do São Paulo, a bola tá viva na metade do campo com o João Vitor. Fica na metade do campo agora com o Giovani. Giovani na ponta direita, é pra chegada agora do Lucas Justen. Justen vai pintar cruzamento, adiantou, soltou pra Rafael Bilu. Rafael Bilu contra a marcação de 2 jogadores, foi obrigado a recuar. Ele solta pra Giovani, Giovani de primeira, é para a chegada do Matheus Sarará. Matheus Sarará recuando, entregando a Rafael, zagueiro do Guarani. Rafael para Sarará, Sarará domina, levanta a cabeça, procura o pessoal pela ponta direita, solta a bola com o Bilu. O Bilu foi obrigado a recuar perigosamente ali com o Rafael Rodrigues, apertado pela marcação do São Paulo. Ele foi ali apertado, cercado pelo time do São Paulo e por isso recuou para o goleiro Gabriel Mesquita. Gabriel Mesquita vai ser jogado pelo time do Guarani pela ponta esquerda. Ele solta a bola Titi para Gabriel Mesquita, cercado pela marcação do tricolor. Mesquita coloca a bola na frente. Lucas recupera de cabeça, empurra na metade do campo, mas chega a defesa do Guarani para recuperar. Já sai jogando o time do Bugre com o João Vitor pela ponta esquerda do campo de defesa. Ele foi obrigado agora a recuar lá atrás com o goleiro Gabriel Mesquita, que vai organizando o ataque do Guarani agora. Soltou na ponta, lateralmente faz o passe para o zagueiro Rafael Rodrigues. Rafael Rodrigues de primeira para Lucas Justen. Lucas Justen adiantou, soltou na frente pela ponta direita para Rafael Bilu. Rafael Bilu domina contra a marcação de 2 jogadores do São Paulo. Foi cercado, derrubado Rafael Bilu. A arbitragem está parando, marcando a falta. Falta marcada para o Guarani bater lá atrás pelo campo de defesa. Pois não, Antônio Lupe? E esse lance foi tão esquisito que eu fiquei com a sensação que o Justen estava caído. Ele estava levantando e a bola ia pegar no braço dele, ele tirou rapidinho e voltou pro solo, ou seja, caiu, perdeu o equilíbrio. Posse de bola pro Bugre. Sai jogando pelo campo de defesa o time do Guarani. Justen domina contra a marcação do primeiro. Acelera o Guarani, Giovani pede por dentro, o João Vitor também. Ele prefere o passe lá no outro lado para Emerson Barbosa. Emerson Barbosa dominou, João Vitor passou, pediu pelo meio, recebeu camisa 7 contra a marcação do primeiro. Acionou Emerson Barbosa, pintou o cruzamento da grande área para João Marcelo, tentou o domínio. Ainda ele, João Marcelo, a bola escapuliu. Afasta a defesa do São Paulo na sequência. Lançamento lá para o campo de ataque. Caleri fica reclamando de um puxão. Camisa 9 do São Paulo. Arbitragem manda seguir. Segue a vida, segue o jogo, nada de falta. A bola volta de graça para o Guarani, trocando passes pelo campo ofensivo. O tempo passa. Meu cronômetro marca, você confere na CBN. São 5 minutos jogados no segundo tempo no Cícero Pompeu de Toledo, no Morumbi. Segue São Paulo, Luciano. 0 para o Guarani. Central da bola. Campeonatos estaduais ao redor do Brasil. O Campeonato Goiano, Vila Nova vai batendo Goianésia por 1-0. No Mineiro, 5-0 para o América contra o Pouso Alegre. E no Gaúcho, o Monson está perdendo para o Caxias por 1-0.
Futebol Globo CBN. Pode ligar que aqui tem muito jogo. Guarani recua mal, a bola ficou de graça pro São Paulo, pintou o gol, fintou o goleiro Gabriel Mesquita, afasta a marcação, tira dali. Que grande chance, perde o São Paulo agora. Tricolor ainda no ataque, recupera. Matheus Sarará na sequência, recebe a falta. Grande chance pro São Paulo agora, quase o segundo gol, hein, Antônio Lupe? Ah, mas que vacilo da defesa do Guarani, se não me engano foi o Sarará que fez o recuo de bola, quase complicou a vida do Gabriel Mesquita e tem Tricolor no ataque. No ataque, São Paulo domina pela ponta direita, Oscar acionou, jogada na ponta para Igor Vinícius, pintou cruzamento da grande área, Oscar para Igor Vinícius para Oscar, Oscar para Lucas Moura, adiantou demais. Mas foi errado agora do camisa 8 do São Paulo, Oscar, a bola vai direto para fora, linha de fundo. Tiro de meta, Lupe. Pra sorte do Guarani, o passo foi errado, porque se o Oscar entende, na verdade o Lucas entende a jogada do Oscar, ele ficaria livre pelo lado direito com boas condições de bater cruzado para a meta do Gabriel Mesquita. Só que o Lucas não estava atento, o entrosamento ainda não é bom. Tiro de meta para o goleiro do Guarani. O tempo passa, você curtindo o Futebol Globo CBN. Agora 7 minutos do segundo tempo. E aí, Carlão de Freitas, 1-0 pro São Paulo. 1-0 pro São Paulo. O Guarani até voltou com um pouco mais de personalidade, tocando mais a bola, tentando encarar o São Paulo. Aí o Sarará me dá uma pichotada dessa aí e quase que coloca tudo a perder. O Guarani tomando o gol nos primeiros minutos. Mas até aqui o São Paulo tá meio quieto, né? Nesse intervalo, após o intervalo, e o Guarani vai conseguindo equilibrar. Sabia que o Sarará um dia valeu 500 milhões de reais? Ele era valorizadíssimo no Grêmio, né? É a base do Grêmio. Era a joia do Grêmio. Guri de Felipão no Grêmio hoje com a camisa do Guarani, depois de um período em Portugal. Sai jogando o Guarani, levantamento lá para o campo de ataque com Giovani para Sarará. Sarará faz a finta para cima do primeiro, faz o passe pela ponta esquerda, boa bola para João Vitor, coloca a velocidade, vem o Guarani no ataque contra a marcação do jogador do São Paulo, Alisson. João Vitor dominou para Serra. De graça, a bola fica para o Tricolor, segue jogando. E tem pressa o São Paulo, mas o passe foi errado também. A bola fica com o Guarani. Rafael Rodrigues dominou, girou para João Marcelo de frente para o gol. Ajeitou mais uma finta, ainda ele se perdeu, conseguiu o passe. A bola travada com Bilu. Bilu tentou mais uma finta, foi para o solo. A arbitragem manda seguir. Fica de graça a bola para o time do São Paulo pelo campo de defesa com Alan Franco. Futebol Globo, CBN Campinas. Liga, aqui tem jogo. Unimed Campinas, planos PJ com 50% de desconto em 2 mensalidades. Contrate agora. 8 minutos jogados neste segundo tempo. Por enquanto, no Morumbi, São Paulo vai batendo o Guarani, placar de 1-0. Lucas Moura carrega, vem para ataque, vai para o solo, a arbitragem vai dar falta. Falta marcada para cima do camisa 7, falta para o Tricolor, Lupe. Na experiência, o Lucas viu que não tinha o domínio da bola, colocou o corpo na frente, foi derrubado, falta para a equipe do São Paulo na intermediária. Tricolor está na frente 1-0. Falta já cobrada para o time do São Paulo, Igor Vinícius para Lucas Moura. Eles ficam tabelando pela ponta direita, vem carregando agora para o campo de ataque. Igor Vinícius já soltando para Oscar. Oscar na ponta direita, Alisson corrigindo, entregando jogada pelo meio agora com Alan Franco. Alan Franco pede a passagem do Enzo Dias. Ele segura, opta ali pelo jogador Arboleda. Arboleda pela ponta direita para Igor Vinícius, trocando passe do time do São Paulo. Passou, Alisson pediu, preferiu toque para Alan Franco. Do outro lado, Alan Franco dominando, vem carregando para o Tricolor. Entrega a bola com Oscar. Oscar para Alan Franco se movimenta, o time do São Paulo em busca de opção, ninguém aparece, ele foi obrigado a voltar com o goleirão Rafael já soltou para Arboleda domina, movimenta o corpo, vai ser obrigado a recuar, soltou ali a bola boa para a chegada do Alisson para Igor Vinícius para a pensa, solta a bola com Pablo Maia vem carregando para o time do São Paulo, já entregou para Lucas Moura, boa bola na ponta esquerda para Enzo ajeitou, soltou para Oscar para Enzo, vai bater para o gol, bateu para fora. Jogada boa do Oscar ali com o Enzo Dias, mas na hora da finalização ele errou, Antônio Lupe. Quando a bola passa pelo pé do Oscar, você pode ter certeza que vai sair uma boa jogada do São Paulo. E foi assim, ele deu um leve toque na bola pro camisa número 13, o Enzo Dias. Como é que chama esse time seu aí do futebol americano? O Giants. Parecia aquele rapaz que chuta quando faz um gol. Kicker. Isso mesmo. A bola foi longe da meta do Gabriel Mesquita, que vai colocar a bola em jogo. Você sabe que um dos grandes quarterbacks do Brasil impõe esse microfone da CBN, né? Grande Lucas Nery. Ah, mas aí você faz lá cada uma aqui, eu vou te contar. 10 minutos do segundo tempo, 1-0 para o São Paulo contra o Guarani. Guarani trocando passes pelo campo de defesa, buscando espaço, Bugre.
Bola com Rafael Rodrigues. Rafael Rodrigues levanta a cabeça, ninguém se movimenta, ele foi obrigado a voltar com o goleiro Gabriel Mesquita. Gabriel Mesquita tem Titi aberto pela ponta esquerda contra a marcação do Luciano. Titi domina. Ele é canhoto, prefere voltar ali com Gabriel Mesquita. Vai ser agora cercado pelo jogador do São Paulo. Gabriel Mesquita na fogueira. Sarará na fogueira. Vai tentar corrigir. O Rafael Rodrigues conseguiu corrigir. Ele soltou para Lucas Justen. Lucas Justen carrega contra a marcação de 2 jogadores. Ainda ele vem o lateral do time do Guarani acionando jogada lá na frente. Ele buscava Giovani. É falta. Mas não pode, hein, Guarani? Que risco desnecessário do Rafael Rodrigues com o Sarará. De novo, hein, Carlão de Freitas? É uma saída de bola perigosíssima da Guarani. Eu, quando for presidente da CBF, eu estou em campanha, eu vou proibir esse tipo de... Vai brigar com o Ronaldo. Ah, pelo amor de Deus, cara. Já é um jogo tão difícil, é tão complicado o Guarani ficar com a bola, e quando fica com a bola, me apronta uma dessas, tem que ter muito cuidado. Ô, Carlão. A briga é até na balança. Se você ganhar, eu posso ser o vice e proibir escanteio curto? Também. Obrigado. Plataforma de campanha. E vem São Paulo, lançamento pra Calera e sai Gabriel Mesquita, afasta, tira o perigo. Sarará, já com peito, entrega a bola com o Lucas Justen, vai corrigindo para o time do Guarani, ele jogando com mais tranquilidade, depois o sufoco ali do ataque do São Paulo. 11 minutos, é o segundo tempo para você curtindo o Futebol Globo CBN. E vem São Paulo, Oscar levantou na boca do gol, Rafael Rodrigues afasta o perigo, tira dali. Rafael Bilu fica com a bola na sequência, vai ser jogando para o Guarani, já entrega ali contra a marcação no primeiro, Rafael Bilu perde ali a falta. A arbitragem está marcando a posse de bola para o Bugre. O tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na CBN. 12 minutos do segundo tempo no Morumbi, segue São Paulo, Luciano, Guarani, 0. Central da Bola. Fábio Scheibe. Jogos encerrados da Liga Europa, o Hoffenheim perdeu em casa para o Tottenham por 3-2. O Porto também perdeu em casa por 1-0 para o Olympiacos. A Lazio fez 3-1 no Real Sociedad e o Manchester United fez 2-1 para cima do Rangers. Futebol Globo CBN. Alguma coisa tem que ganhar, né, também. Sai jogando o Guarani para o campo de ataque, bola solta agora com Giovani na ponta direita com a camisa 10, devolveu, soltou essa bola agora para a chegada do Rafael Rodrigues, de primeira para Sarará, para Giovani na ponta, entregou, soltou, Rafael Bilu contra a marcação do Luciano, recuou lá atrás, é para a chegada do Lucas Justen, foi obrigado a voltar com o zagueirão Rafael Rodrigues. O Guarani não encontra espaços. Guarani busca de espaços do jogo. Emerson Barbosa, lançamento, vem para João Vitor pela ponta esquerda contra a marcação de 2 jogadores do São Paulo. Ele coloca a bola na meiuca, já sonhando Giovani para Caio Melo, entregou, soltou para Sarará, para Giovani vem carregando para Caio Melo para Giovani, de primeira para Rafael Rodrigues, é Lucas Justen quem domina, adiantou Lucas Justen, passou João Marcelo, pediu, ele prefere o toque na lateral do campo, é para chegada do Rafael Bilu para Caio Melo, boa bola para Lucas Justen, vai pintar cruzamento, levantou na boca do gol, afasta a Arboleda, tira dali, a bola ficou para Rafael Bilu, tentou o chapéu para cima da marcação, vem Oscar, recuperando para o time do São Paulo, na sequência falta para cima do Pablo Maia. Rafael Bilu deixou ali o pé, o Pablo Maia sofreu a falta, daqui a pouco tem alteração do time do Guarani, hein? Já vai pintar alteração no Guarani, o Giovani tá indo embora com a 10, Isaac. E me explica esse negócio de Giva versus Giovani, mudou o nome, como é que é, Lupe? Na verdade ele começou como Giva, foi contratado como Giva, só que aí lá em Limeira, todo mundo ficou muito surpreso, porque na escalação apareceu o Giovani, e através da assessoria de imprensa ficamos sabendo que o jogador agora quer ser chamado de Giovani, camisa número 10, que tá indo embora. Hoje foi uma das novidades no time titular. O Isaac, com a 20, tá no jogo. É a primeira mudança do técnico Maurício Souza. O Isaac, que é o jogador da posição, pelo menos era até agora, entrando no time do Guarani. A alteração, a primeira do professor Maurício Carlão de Freitas. Vai tentar organizar um pouco mais o meio-campo e estabelecer, assim, mais agressividade, né? Porque o Guarani, tudo bem, ele fica com a bola até aqui, mas fica com a bola muito em função de um São Paulo um pouco mais precatado. E com o Isaac, com a qualidade dele, com o poder que ele tem de chegada, o Guarani pode melhorar ofensivamente, oferecer realmente um perigo para a defesa são paulina. E vem pro campo de ataque o time do Guarani, acionando o Emerson Barbosa para Caio Melo, Isaac passou, pediu, recebeu, Isaac na sua primeira participação, vem pro campo de ataque, Guarani descendo para ofensiva, soltou para Caio Melo, na ponta esquerda para Emerson Barbosa, para Caio Melo movimentou, Guarani em busca de espaços, tocou para Sarará, para João Vitor para Isaac, pode bater pro gol, Isaac arrumou uma bomba, bateu, pega o goleiro! Guarani! Na primeira participação do Isaac já deu um mecanismo, um funcionamento diferente para esse ataque do
Guarani, Lupe. Agora o detalhe fica por conta da liberdade do Isaac. Ele recebeu na intermediária, girou o corpo, ninguém do São Paulo se aproximou e ele mandou um chute rasteiro, forte no centro do gol para a defesa do goleiro Rafael do Tricolor. São Paulo sai jogando pela ponta direita, vem pro campo de ataque, lançamento lá na frente, sai a defesa do Guarani, afasta o perigo, a bola voltou para Lucas Moura. Lucas adiantou, soltou para Oscar de primeira para Enzo Dias, levantamento, vem para Caleri, toca de cabeça, a bola vai embora. Perigosíssimo agora Jonathan Caleri. O levantamento na segunda trave, o camisa 9 subiu de cabeça, ela passou muito perto demais, Antônio Lupe. E que jogada interessante do camisa número 13, o Enzo Dias, pelo lado esquerdo. Antes do cruzamento, levantou a cabeça e viu o posicionamento do Caleri entrando dentro da área do Guarani. E o camisa 9, o Caleri, mandou uma cabeçada forte. Ela tirou tanta tinta da trave que balançou o poste, o ferro de sustentação da rede que fica atrás do gol. Quase o São Paulo marca o segundo aqui no Morumbi. Esse negócio de toca no Caleri que é gol funciona, né? Então tem que tomar cuidado, né, Carlão de Freitas? Não pode descuidar do camisa 9 do São Paulo. É bom jogador, né? Aos pouquinhos o Enzo também vai se soltando pelo lado esquerdo. O Caleri tem essa característica, né? E o Enzo tem uma boa bola ofensiva e foi o que ele fez. Ele passou, ele nem cruzou, ele fez o passe pro Caleri. E o Caleri, talvez se estivesse em ritmo de jogo, em ritmo de temporada, ele teria feito o gol. E aí, Fábio Chaib, o WhatsApp, o Zap, hein? Tá bombando ou não? Tá bombando, a Fernanda Larissa aqui tá empolgada com o Guarani, fala Bugrão Guerreiro, tá fazendo frente ao São Paulo no Morumbi. Fernanda Larissa de Jaguariúna, o Eduardo Alcino do Guanabara tá falando que o Guarani vai empatar essa partida ainda. E tem uma pergunta aqui para o Lupe, a Ângela Matiuso. O povo quer saber, Lupe, em quais situações você deu cascudos na própria cabeça? Foi a pergunta que o Júlio fez para você no intervalo. Ela quer saber, tá curiosa, cara. Momentos íntimos a gente não revela. A bola vai sobrando para o time do São Paulo pelo campo de defesa, sai jogando o tricolor com Arboleda. E você quiser participar com a gente também da transmissão, seja no youtube.com/CBN Campinas ou pelo WhatsApp 19 991869070 19 991869070. Mande sua mensagem aí, coloque seu bairro, sua cidade. Eu vi o Fabrício, grande Fabrício Lorena participando de Orlando, o João Vitor participando de Nova York, o Jean participando de Porto, lá em Portugal. É a audiência internacional da CBN aqui. Mas tem a galera também participando do Padre Anchieta, a galera do Cambuí do Centro, do Parque Brasília. PA? É. Todo mundo curtindo a CBN. A CBN está com todos os torcedores em todos os lugares. Gabriel Mesquita troca passes para o time do Guarani pelo campo de defesa. Lucas Justa está jogando mal. Chegou a cobertura corrigindo ali com Caio Melo. A bola fica de graça na sequência para o time do Guarani, mas foi derrubado o Rafael Bilu. Falta do Enzo Dias. Jogo parado, falta marcada é para o time do Guarani sair jogando pelo campo de defesa. Futebol Globo, CBN Campinas. Pode ligar, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Mexe. Alteração no time do São Paulo, Lupe. O Bobadilha vem pro campo no lugar do 29 do Pablo Maia. Primeira mudança, Pablo Maia com a 29 foi embora, 21, Bobadilha tá em campo. E o Oscar tá indo embora com a 8. 8, Oscar vai embora, entra o camisa número 11, o Ferreirinha. Ferreirinha com a 11 tá no jogo, Oscar com a 8 vai embora. Pablo Maia também foi embora, entrou 21, Bobadilha no tricolor. Muda um pouco a característica do São Paulo, fica um time mais veloz, né, Carlão? Fica um time mais veloz, é claro que perde um pouquinho em qualidade, né? O Oscar é um jogador cerebral, mas o Ferreirinha tem muita força ofensiva, né? Tem o famoso 1 contra 1. Lucas deve jogar um pouco mais no meio, Ferreira solto na frente. E vem pro campo de ataque o time do Guarani, vem com Isaac dominou, carregou contra a marcação no primeiro, segurou demais, Isaac. Prendeu demais, chega a Bobadilha em sua primeira participação, afasta para o time do São Paulo. A bola volta pela ponta direita, é para o time do Bugre com o Titi recuando, entregando para Rafael Rodrigues. Rafael Rodrigues levanta a cabeça, procura opção, entrega na ponta esquerda para Titi mais uma vez. O time do Guarani vem descendo para o campo de ataque, consegue entrar de bola para Emerson Barbosa. Emerson Barbosa escapa para a marcação do primeiro, solta a bola curtinha para João Vitor. João Vitor dominou com Titi para João Vitor. Tem Emerson Barbosa pedindo de passagem, recebeu na ponta esquerda, vai pintar cruzamento, levantou na boca do gol, afasta a defesa do São Paulo, afasta mal, a bola tá viva com Rafael Bilu dominou na ponta esquerda, fez a finta, ainda ele carrega, Bilu passou pela ponta direita, tentou o domínio, perde a bola, recupera Enzo Dias. Que bola recupera agora o jogador do São Paulo, hein?
Sai jogando com toda a categoria na sequência. Caiu. Rafael Bilu ficou sentindo, Lupe. Tá caído com cãibras o Rafael Bilu. Cãibras. Camisa número 11 do Bugre tá caído. Vai se levantando, mas parece que não tem condições de jogo. Sai jogando para o campo de ataque o time do São Paulo, bola solta pela ponta esquerda, vem com Ferreirinha, Ferreira, domina, entrega para Alisson de evolução, vem com Ferreira, trocando passes, Bobadilha por perto ali também, ele prefere o passe na ponta esquerda, lá vem Ferreira na velocidade, do jeito que ele gosta, pentinho da bola, Ferreira invadiu grande área, deu para trás, afastou uma hora, defesa do Guarani, a bola tá viva na grande área, pega Gabriel Mesquita. Segura firme, o goleirão do Guarani vem para fazer a defesa e vai ser assim agora, sempre na fumaça ali com o Ferreirinha, hein, Lupe? Na velocidade, responsabilidade pro Lucas Justen. No primeiro lance o Ferreirinha passou como quis, só que aí ficou sem ângulo e mandou a bola nos braços do Gabriel Mesquita. O jogo tá parado porque tem mais um do Guarani caído. Se não me engano é o Rafael, camisa número 3. Quem tá caído lá no sistema defensivo do Bugre. O tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na CBN. 21 minutos 30 segundos é o segundo tempo no Morumbi. São Paulo. 1 pro São Paulo, gol do Luciano. 0 para o Bugre. Central da bola. Fábio Chaime. Já encerrado no ABC Paulista, o Mirassol venceu São Bernardo por 2-1. Lá no Alfredo de Castilho, em Bauru, o jogo foi interrompido aos 40 minutos do primeiro tempo devido às fortes chuvas em Bauru. Noroeste empatava com Botafogo 0-0. A Federação Paulista vai anunciar nas próximas horas o novo local e nova data também para a continuação dessa partida que terminou por enquanto 0-0. Júlio. Pois não, Lupe. Era o Sarará que estava caído e o técnico Maurício Souza já chama 3 jogadores. Daqui a pouco, 3 mudanças no Guarani. Consigo ver o Daniel, camisa 15, e o Luiz Miguel, 17. Daqui a pouco eu informo com mais detalhes as mexidas do técnico do Bugre. O Luiz Miguel é o amigo do taxista, Isso, né? mineiro, lá de Viracopos, grande mineiro. Se estiver ouvindo, um grande abraço. Grande mineiro. A bola vai sobrando para o time do Guarani, para o campo de ataque. Lucas Justen não viu ela chegando. Recupera o São Paulo. Tentou o toque ali para Caleri. Afasta a defesa do Guarani mais uma vez. Coloca a bola no campo de ataque. Isaac protege. Vem na condução. Isaac entregou na ponta direita para Rafael Bilu. Coloca a velocidade. Bilu acelerou ainda ele. Bilu dominou. Tentou cruzamento na grande área. Afasta a defesa do São Paulo. Tira. Completa na sequência. Ferreirinha fica com ela. Sai jogando com Enzo Dias. Enzo Dias dominou, vem carregando para o time do São Paulo. São Paulo ele ficou olhando, esperando alguém passar. Agora sim, a Bobadilha segura, vai parar o jogo para atendimento do Rafael Bilu. E o Bilu foi espertinho, hein? Porque ele caiu fora de campo, deu uma cambalhota e foi para dentro das Rafael, 4 linhas. Olha lá o Rafael reclamando. Ali, é isso que ele tá reclamando. Vamos lá, com a mexida no Guarani. Tá indo embora o camisa número 13, deixa eu só confirmar aqui se é o 18, é o Sarará que vai embora, que tava com cãibras, o Sarará vai ter que ir embora, camisa número 18, é isso mesmo, 18, o Sarará tá indo embora, vem o 15, Daniel, estreia no Guarani, Daniel é volante, camisa número 15, foi campeão da Copa Paulista com o Monte Azul, uma das caras novas, 2-22, sai o Justen, entra o Ian com a 22 também vem pro jogo e o 17 é o Luiz Miguel. Luiz Miguel tá ali com a 17, já vou confirmar no lugar de quem ele entra do 11. Sai Rafael Bilu com a 11, entra Luiz Miguel com a 17. Muito bem, são as alterações do professor Maurício Souza, o time do Guarani mexendo em dose tripla para tentar alguma reação no jogo. São Paulo vai vencendo por 1-0, gol marcado pelo Luciano. Futebol Globo, CBN Campinas, pode ligar que tem jogo. Unimed Campinas, planos PJ com 50% de desconto em 2 mensalidades. Contrate agora. E vem São Paulo para o campo de ataque. Lucas Moura recebe a falta ali agora do Emerson Barbosa. Falta dura para cima do camisa 7 do São Paulo. O jogo tá parado, falta marcada para o tricolor. Já batida, Alisson vem com o Lucas Moura. Lucas Moura trocando passes pela ponta esquerda. Busca espaço ali o jogador do time do São Paulo. Lucas Moura movimentou, mas perdeu a bola. Ela fica de graça para o Guarani sair jogando com Caio Melo. Caio Melo na meiuca. Soltando de primeira para Daniel, estreante.
hoje no time do Guarani. Vai sobrando a bola pela ponta direita, faz a finta. Domina Luiz Miguel, vem pro campo de ataque. Luiz Miguel soltou para Isaac, a devolução vem para Luiz Miguel, vai tentar a bomba, soltou para Daniel para João Vitor, pode bater pro gol, soltou para Emerson Barbosa, tentou fazer o cruzamento, a bola bateu no jogador do Guarani antes de sair, hein? Por isso a posse de bola vai voltar, é pro time do São Paulo lá em tiro de meta pro goleiro Rafael fazer a cobrança. O tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na CBN. 25 minutos e 30 do segundo tempo no Morumbi, segue. São Paulo. Gol do Luciano, São Paulo 1. Guarani 0 para o Bugre. Central da bola. Fábio Scheibe. Jogo interrompido também devido às fortes chuvas lá no Campeonato Paranaense. O Azures ia batendo o Paraná por 1-0 lá em Pato Branco, mas as fortes chuvas na região fizeram o jogo ser interrompido neste momento. Pelo Campeonato Paranaense também o São Joséense empatou com o Cascavel por 1-1. E vem São Paulo pela ponta direita, lançamento em profundidade para Igor Vinícius, uma bomba, a bola vai embora em linha de fundo. Balançou as redes do lado de fora, Igor Vinícius, ataque perigoso do time do São Paulo, em Lupe. Uma bela tabelinha entre o Lucas e o Igor Vinícius. O lateral direito do São Paulo ganhou do Titi, bateu cruzado, balançou a rede, só que do lado de fora, tiro de meta já cobrado pelo Gabriel Mesquita. Ô, Carlão, gramado do Morumbi, você acha que tá tudo certo? Um gramado bom? Como é que tá? Bonito, né? Bonito. Tem aqui do lado, né? Aqui na nossa frente aqui, é um pouquinho queimado, mas tranquilo. É um tapete, é uma mesa de sinuca. Vai receber o clássico domingo aqui com toda tranquilidade, então, né? Com toda tranquilidade. Aliás, meu caro Júlio Nascimento, São Paulo tirou um pouquinho o pé. Não sei se já pensando em clássico, não sei se o cansaço, né, que serve também como justificativa, mas o Guarani pode se apegar a isso. A entrada do Isaac melhorou, o Guarani ofensivamente coloca o São Paulo em pressão, mas já chutou em gol, já ameaçou o goleiro Rafael. Não sei, talvez esse cochilo do São Paulo pode ajudar o Guarani. E vem Guarani para o campo de ataque, Luiz Miguel recuou, devolveu, soltou lá atrás, vem trocando passes com Rafael Rodrigues. Rafael Rodrigues levanta a cabeça, procura opção, ele foi obrigado a entregar ali na metade do campo com Daniel para Titi vem carregando para o time do Bugre, soltou para Emerson Barbosa, João Vitor já passou na velocidade, Emerson Barbosa segurou, espera ali a aproximação de algum jogador do Guarani, ele foi obrigado a voltar com Titi movimenta, gira a bola até chegar ali no Caio Melo perigosamente recuou para Rafael Rodrigues colocou no chão, o time do Guarani busca espaço, já disparou, pediu na ponta direita, Daniel, mas não consegue o domínio. Ela fica de graça para o time do São Paulo. Vem mais uma vez com Bobadilha para Lucas na ponta esquerda para Pablo Maia vai inverter da esquerda para a direita. A bola chega, aliás, o Alisson, a bola chega ali na ponta direita com o jogador Luciano. Pede calma, pede para colocar no chão. E o time do Guarani tem a posse de bola mais uma vez. Recua o time do Bugre com o João Vitor domina, escapa para a marcação no primeiro, faz o passe pela ponta esquerda para a chegada do Emerson Barbosa tem João Vitor pertinho dele, prefere o passe, é com ele na jogada de segurança, a bola chega no Caio Melo recuando para Titi, zagueiro do Guarani, toca Titi, centralizando a jogada agora com Rafael Rodrigues, tem aberto pela ponta direita o Ian Henrique, adiantou, soltou, escapou da marcação de dois jogadores, vem carregando para o time do Guarani, Ian de primeira para Isaac, para Daniel, para Luiz Miguel, agora na ponta direita, Luiz Miguel dominou, recolheu contra a marcação no primeiro, soltou essa bola no campo de ataque, vai tentar lá por dentro, passe para João Vitor entregou, soltou, girou pela ponta esquerda para agora o Emerson Barbosa, tentar o cruzamento na grande área, executou, cruzou para Daniel, a bola passa por todo mundo, desvia a defesa do São Paulo, coloca a bola para fora, é lateral marcado pelo time do Guarani, que vai gostando, assanhando no jogo o time do Bugre. Luiz Miguel, lateral batido para Ian Henrique de primeira para Caio Melo, para Luiz Miguel na ponta direita, tentou fazer a finta, a bola bateu na marcação, voltou ainda na ponta direita do campo de ataque do time do Guarani, vem com Ian, para Isaac, para Caio Melo, para a chegada na ponta esquerda agora para Daniel soltou para João Vitor pela ponta esquerda, Emerson Barbosa tá passando, pedindo, João Vitor com o pé direito, levantou na grande área, a bola passa por todo mundo, vai sobrando nas mãos do goleiro Rafael, vem para fazer a defesa com tranquilidade, Antônio Lupe. E o técnico Maurício Souza aplaude mesmo a jogada sendo bem ruim por conta do cruzamento do João Vitor. O Guarani trocou passes, só que na hora do último passe a bola foi alçada na área e o Rafael com tranquilidade fez a defesa. Ô, Júlio, pois não. A gente fala, né, da personalidade de alguns garotos, o João Marcelo demonstrou isso. Vai lá, Cusão. Vem Lucas pro campo de ataque do São Paulo, entregou na ponta direita, soltou para Luciano, levantou na grande área, toque de cabeça, Gabriel Mesquita!
Faz a defesa Gabriel Mesquita, jogada do Luciano com o Lucas, o cabeceio. Faz a defesa do goleiro do Bugre, salva o que seria o segundo do São Paulo, Lupe. Mesmo desequilibrado, mesmo torto, todo errado na jogada, o Lucas conseguiu um espacinho e cabeceou pro gol. Ela tinha endereço. Gabriel Mesquita salvou o Guarani. E agora a falta marcada para cima do João Marcelo, que é justamente o personagem que você ia citar, né? Ia citar, Júlio, porque o João Vitor fez a última jogada em que ele poderia trabalhar com o João Marcelo, ou pelo menos colocar a bola na área para o João Marcelo dividir com os zagueiros do São Paulo. Ele fez um cruzamento nas mãos do goleiro Rafael. O João Marcelo, sem pestanejar, gesticulou, brigou, pediu bola para o João Vitor. Isso já mostra que, apesar de ser um garoto, 18, 19 anos, tem personalidade e quer jogo. Mesmo com o tamanho desta partida, com jogadores importantes marcando ele, mas ele com personalidade, ele quer jogo. Amarelo, vai. Titi, camisa 4. Na origem do lance em que o Lucas cabeceou pro gol e o Gabriel Mesquita defendeu, ele teve um desentendimento, inclusive o VAR foi chamado, o árbitro tá na cabine do VAR e pode expulsar o Titi, hein? Pode expulsar o Titi, porque quando ele vai levantar, ele acerta uma cotovelada no Caleri. Vai ser expulso o Titi, pode anotar aí. Expulso. Guarani vai com a menos, 100% na conta do Titi. É jovem, é primeira oportunidade, não pode. Jogador profissional, são 4 anos de futebol profissional do Titi no Guarani. Ficou esperando tanto tempo a oportunidade, uma sequência, agora quando tem não pode ter. Na base já não pode fazer isso. Não pode ter uma atitude dessa. O Guarani tá perdendo por 1-0, mas o jogo está disputado até aqui, né? Então o Titi compromete todo, né? Todo um planejamento, uma estratégia do time do Guarani, né, Carlão de Freitas? Não pode, literalmente foi juvenil no lance, a gente sabe que é um iniciante, é um garoto da base, que a gente tem muito carinho, né, pelos jogadores da base de Ponte Preta e Guarani, mas não pode fazer o que ele fez, comprometendo demais um jogo em que o Guarani estava se assanhando, começando até a gostar da partida e de repente ameaçar o São Paulo, e o Titi me dá uma pataquada dessa. Mexe. Alterações no jogo, Lucas aplaudido, vai embora com a 7, entra Eric com a 33. Eric 33 está no jogo, Lucas com a 7 foi embora. Caleri também foi embora. O último lance dele foi essa. Cavou a expulsão, na verdade cavou não, mas foi o personagem da expulsão do Titi. Caleri com a 9 foi embora, 17 André Silva está no jogo. A participação do ouvinte pelo nosso WhatsApp, pois não, Fábio Scheibe? Abraçando aqui o Elias Acosta, tá em Souza, tá curtindo aqui, falando que o Guarani podia empatar, mas ficou difícil com essa expulsão. Um abraço também ao Diego Alves, que não é aquele nem aquele outro. Ele é de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, fala avante tricolor. E o Laércio tá pedindo um abraço para você mandar um abraço pro filho dele, Gustavo, que tá lá em Portugal. Grande Laércio. Aliás, o filho dele, Gustavo, é amigo do Gé Nascimento, lá em Portugal, sempre unidos, parceria total, ouvindo a CBN Campinas. Grande Laércio. Falta marcada para o time do Guarani fazer a cobrança pelo campo de ataque, na bola parada agora o time do Bugre. O detalhe é que a falta é para o Guarani, né? E o Titi foi expulso. E Titi, a bola vai sobrando para o Bugre no campo ofensivo, lá vem o Henrique, pintou o cruzamento da grande área. Tentou João Marcelo, a bola tá viva da grande área, sai o goleiro Rafael para fazer a defesa, fica com ela. Segura firme o goleirão do time do São Paulo. Teve uma alteração ali no Guarani, já te confirmo. Mas o João Marcelo tá em campo, né? Não, o João Marcelo... Já você confirma, a bola vai sobrando lá para o campo de defesa do time do São Paulo. João Vitor afasta o perigo, tira dali a defesa do tricolor. A bola vai sobrando agora para o tricolor com Bobadilha. Bobadilha soltou pela ponta direita, vem carregando, acionando o Eric. Eric vem na ponta, mencionando ali o jogador do São Paulo. Tenta o passe agora para Igor Vinícius. Igor Vinícius faz o passe para Alisson. Alisson para Igor Vinícius, a bola volta lá atrás. Sai jogando pelo campo de defesa. Júlio. Alteração no time do Guarani, Lupe. João Marcelo com a 9 foi embora. Entrou 13, Caio Dias. Caio Dias, que é zagueiro, entrou com a 13 no lugar do João Marcelo. É a última do técnico Maurício Souza. São Paulo no ataque, vem Ferreirinha recuou, entregou para Enzo Dias. De primeira faz o passe por dentro para Bobadilha. Bobadilha vai girando a bola até chegar na ponta direita agora com o Igor Vinícius. Igor Vinícius tem Eric e Luciano abertos pela ponta direita. Ele vem carregando, vem por dentro. O Luciano pediu, tentou o passe por dentro ali com o Alisson, foi desarmado. A bola fica de graça para o time do Guarani, vai sair jogando lá atrás. Futebol Globo, CBN Campinas, pode ligar, aqui tem jogo. Monroe Amortecedores é sinônimo de segurança e qualidade para o seu veículo. Em 2024, cada compra apoiará a educação junto ao Instituto Ayrton Senna. Monroe, a primeira para o mundo, para você.
São Paulo vem no campo de ataque, tentativa do cruzamento ali com o Luciano, faz a defesa do Guarani, na sequência a bola fica de graça. Vai sair jogando com tranquilidade de goleiro Rafael. O tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na CBN. 35 minutos no segundo tempo, no Morumbi, segue. São Paulo. Gol do Luciano, São Paulo 1. Guarani 0 pro Guarani. Central da Bola. Campeonato Mineiro encerrado. O América fez 7-0 para cima do Pouso Alegre. Campeonato Catarinense terminado também. O Barra empatou com Santa Catarina por 2-2 em andamento. Marcílio Dias e Ercílio Luz 0-0. Futebol Globo CBN. Pode ligar que aqui tem muito futebol para você. Sempre acompanhando o Campeonato Paulista de Futebol com os times de Campinas. E agora revendo aqui, ó, o lance do Titi. Foi muita infantilidade do Titi, né? Marcar o Caleri não é fácil, porque tem um jogo mental e tudo mais. Só que o Titi não foi bem nessa não. Foi uma expulsão merecida aí do time do Guarani. Mexe. Vai ter alteração no time do São Paulo, Lupe. Vai sair o Igor Vinícius com a camisa número 2 e tá entrando o 22, que é o 22 é o Juan. Juan com a 22 está no jogo, no lugar do Igor Vinícius. É a última do Zubeldia. O placar aqui tá dando Ferrarese, tá louco? 32. Eu errei mesmo, tá? É 32. É porque aqui no fundo do campo a placa ela não é tão boa porque reflete com o refletor. É 32, perdão, viu, Júlio? É Ferrarese. E a galera do Morumbi subindo o tom aqui, a galera do São Paulo cantando, fazendo festa com a vitória parcial e já dando um recado para domingo, porque tem clássico, tem São Paulo e Corinthians. O chão vai tremer, já diria Osmar Santos. 36 minutos do segundo tempo, e aí, Carlão de Freitas? Missão agora ingrata para o Guarani. Missão ingrata, eu acho que de repente os deuses da bola podem ajudar o Guarani, eventualmente numa bola parada, mas o jogo totalmente controlado pelo São Paulo, apesar da pequena vantagem por 1-0. Público, vai 28.360 torcedores. 28.360 torcedores, renda 1.118.417 reais. 1.118.417 reais. Então o Carlão acertou, né? Falou que ficava entre 20 e 30 mil. Acertou, né? Acertou. Paga o prêmio pra ele. Vitória técnica, né? Só faltava essa agora. Acertar em frente de 10 mil. Aí é fácil, né, Júlio? No jogo da Ponte eu quase acertei por conta de 1.200 O Lupe torcedores. tenta a vida inteira acertar o público, aí por 2 mil ganha. Essa foi boa. Entre 20 e 30 mil. Vamos dar o mérito pro Carlão. Sai fora. Foi boa. São Paulo vem para ataque, mas de saco tá parado o jogo. Tá parado o jogo, o impedimento está marcado. Você tá vendo, né, Leandro? Você que vai ter que aguentar isso aí na volta, viu? Se prepara. Eu tô com fome, tá cara. com tudo. Ele dirige aí, dá paz pra nós. 38 minutos do segundo tempo, 1-0 pro São Paulo, vai batendo o Guarani. E agora, né, Lupe, também em termos de calendário, vai se criando uma expectativa para saber o que vai acontecer sobre o jogo de domingo, porque o jogo do Noroeste deve ser amanhã. Então tem a chance do jogo do Guarani ser empurrado para segunda-feira também, né? Os jogos, quando são remarcados, eles costumam acontecer no período da tarde, às 15 horas, segundo consta no regulamento. Claro, isso é uma decisão que cabe à Federação Paulista de Futebol. E, consequentemente, isso vai ter um impacto no jogo contra o Guarani, no caso do Noroeste. A partida está marcada para domingo, 8h30 da noite, no Brinco. Vamos aguardar o posicionamento da Federação Paulista em relação ao jogo com o Botafogo e se o jogo contra o Guarani também vai ser alterado. Júlio. Pois não, Fábio Chambi. As primeiras informações do Noroeste lançou uma nota nas redes sociais falando que amanhã, apenas amanhã, serão fornecidas mais informações sobre o duelo, então provavelmente não seja amanhã, porque seria definido hoje, amanhã, segundo o próprio Noroeste, mais informações sobre a continuidade de Noroeste e Botafogo. É que a federação deve avisar os clubes, né? O que eles podem fazer, Noroeste não está na Copa do Brasil, Botafogo está na Copa do Brasil, se o Léo puder me ajudar nessa, mas eu acho que não. Então pode ser que eles coloquem esse jogo naquela semana que vai ter o primeiro confronto da Copa do Brasil, se não me engano, em fevereiro.
E vem o Guarani pro campo de ataque. Isaac faz a finta para cima da marcação do primeiro. Carrega ainda. Ele vem Isaac. Dominou. Grande passe para João Vitor. Guarani no ataque. Lá vem João Vitor. Rabiscou pela ponta esquerda. Tentou o cruzamento da grande área. Cruzou. Toca de cabeça. Rafael. Segura firme. Rafael faz a defesa. Agora o ataque do Guarani muito bom. E bota nas costas aí do Isaac. Teve agora uma visão muito boa do João Vitor, hein, Lupe? Ele teve uma ótima visão. João Vitor tá saindo mancando. O Guarani já fez a 5. Só que o João Vitor, ele acompanhou a movimentação do Luiz Miguel pelo lado direito e o Luiz Miguel estava totalmente livre de marcação. O cruzamento foi na cabeça do Luiz Miguel, só que o cabeceio foi nos braços, na mão do Rafael, nas mãos do Rafael que fez a defesa. Sai jogando o time do São Paulo, Bobadilha domina, entrega a bola pela ponta esquerda, vem carregando para o campo de ataque o time do São Paulo. A bola vai sobrando lá na ponta, agora com Ferreira. Ferreira vai tentar arriscar, preferiu passe na ponta direita, soltou no comando, agora para a chegada é do Ferrarese. Ferrarese cruzou na boca do gol, a bola passa por todo mundo, vai embora, linha de fundo. Apenas o tiro de meta está marcado para o Guarani fazer a cobrança. O tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na CBN. 41 minutos do segundo tempo no Morumbi, segue. São Paulo. 1, Luciano. Guarani. 0 para o Bugre. Central da bola. Salve, Scheibe. Daqui a pouco tem início às 9:30 da noite, jogos pelo Campeonato Carioca. O Fluminense encara a Portuguesa no estádio Luso Brasileiro. E lá em Manaus, na Arena Amazônia, tem Vasco da Gama e Madureira na estreia do técnico Fábio Carilli à frente do Cruz Maltino. Pode ligar, que aqui tem muito futebol pra você. Guarani tenta descer para ataque, vem com o Isaac, chega ali o Alan Franco. Opa! Alan Franco. Ele errou. O Alan Franco, ele foi ameaçar e pareceu que a bola bateu nele. Eu acho que não bateu não, viu, Lupe? A arbitragem acertou, viu? Eu tô aqui do outro lado, eu achei que tinha tocado, mas você tá mais perto que eu, então peço perdão pra Fabrina, eu vou com a sua opinião. Tiro de meta pro Rafael. 42 minutos, Futebol Globo, CBN Campinas, pode ligar, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. São os últimos minutos, São Paulo vai controlando o jogo. São Paulo trocando passes no campo de ataque. Alan Franco, ele domina, entrega a bola na metade do campo, agora com Bobadilha. Bobadilha já deixou para Alan Franco mais uma vez. Ferreira seu movimento, pede por dentro, ele prefere toque na ponta direita para Arboleda. Arboleda faz o passe, recua, entrega para Alisson. Alisson devolve lá atrás, recomeçando com o goleiro Rafael. Rafael sem pressa, vai ser pressionado pelo Isaac. De canhota, levanta a bola lá para o campo de ataque, sobe de cabeça, Enzo Dias, deixa a bola passar com o Ian Henrique. Empurrou na meiuca do campo, Luiz Miguel não consegue o domínio, ela fica de graça para o São Paulo com Luciano. Luciano dominou, escapou da marcação do primeiro. A bola chega agora no Ferreirinha. Ferreirinha balançou, penteou, escapou da marcação do primeiro. Deu combate, o time do Guarani, a arbitragem vai dar falta. O jogo tá parado, falta marcada, falta pro São Paulo aos 43 minutos do segundo tempo, Lupe. Luiz Miguel foi quem fez a falta, tá ajudando o sistema defensivo porque o Guarani tem um a menos. Titi foi expulso, teve que fazer a falta do lado esquerdo. Mais uma bola parada que leva a perigo a meta do Gabriel Mesquita, que orienta a barreira. Ferreirinha, o Ferreira tá na cobrança, camisa número 11. Falta marcada pro time do São Paulo. Vem Ferreira pra cobrança. Autorizado ali, vai tomando distância. Apenas um homem formando a barreira do time do Guarani. No momento que os torcedores do São Paulo começam a acender as lanternas dos celulares. Luzes para clarear o Morumbi nessa noite de quinta-feira de Campeonato Paulista. Vale lembrar, né? Torcida única desde 2016. O Ministério Público de São Paulo, jogos de Guarani, Ponte, os 4 grandes, sempre apenas com a torcida mandante. Então só tricolores hoje aqui no Morumbi. Falta batida, levantamento na segunda trave, afasta a defesa do Guarani parcialmente. A bola tá viva ainda na metade da grande área. Rasga a defesa do Guarani, tira dali de qualquer jeito. Mas deu certo, virou um lançamento e Henrique acionou. O Luiz Miguel tentou uma caneta para cima do Enzo e colocou a bola para fora. A lateral está marcado, é a favor do Guarani. Vem para a cobrança em Henrique. 44 do segundo tempo. Qual é a avaliação que fica desse Guarani em Carlão, que vai lutando aí para tentar um empate? É claro que pelo resultado, dá a impressão, o Guarani equilibrou as ações no segundo tempo e agora, nesse momento, vai na base do entusiasmo, mas o São Paulo foi superior.
Agora, a melhora na etapa complementar, eu acho que a gente tem que chamar a atenção. Daniel Henrique dominou, tentou o cruzamento nas mãos do Rafael, pois não, Carlão? A melhora na segunda etapa, a gente tem que chamar a atenção. O trabalho do João Vitor, notadamente no primeiro tempo, a personalidade do João Marcelo, a entrada do Isaac melhorou a equipe. Então, estes são os pontos importantes. Agora, muita falha defensiva, né? Titi e Rafael Rodrigues não conversaram, né? E comprometeram, né? Aliás, São Paulo fez o gol com 3 minutos de jogo, o que atrapalha todo um planejamento, né? Para uma partida. 5. Vamos até 50 minutos, vamos batendo agora as 45 deste segundo tempo. O São Paulo vai batendo o time do Guarani por 1-0. Guarani jogando com a menos. Titi, uma cotovelada no meio do campo, o jogo já parado, acabou sendo expulso, por isso deixou o Guarani com um jogador a menos. E vai deixar aí um buraco na defesa também para domingo, né? Ou segunda. Sei lá quando vai ser o jogo contra o Noroeste, por enquanto domingo. Porque o Márcio Silva tá machucado, o Alan Santos tá machucado também, né, Lupe? Vale lembrar, né? Sim, são dois jogadores que são importantes, né? O Alan Santos ainda nem estreou no Campeonato Paulista e o Márcio Silva foi titular contra o Botafogo na primeira partida. Vale destacar que ele ficou praticamente 2024 inteiro no departamento médico por conta de uma grave lesão no joelho. Voltou, só que tem uma atenção especial por conta desse período longo que ele ficou fora dos gramados ano passado, depois da lesão que ele teve na primeira partida, na vitória do Guarani em cima do Botafogo por 2-0. Sai jogando pro campo de ataque, vem descendo o time do Guarani, perde a bola, Alan Franco rasga, tira. Thiago, o Gaio Dias tentou ali a recuperação, ele consegue a recuperação. A bola fica de graça para o time do Guarani lá atrás. Já entrega a bola na metade do campo, passe errado. Emerson Barbosa tentou corrigir, a bola fica pro São Paulo. Bobadilha recuperou, entregou na ponta direita. Acelera Eric, vem na ponta, Luciano pediu, recebeu, deu para trás, pintou o gol, afasta a defesa do Guarani, tira. Ian Henrique salvando o Bugre em cima da linha, manda a bola para escanteio, Lupe. Depois de uma vacilada do atacante do ataque do Guarani, a bola foi lá do lado direito, o cruzamento, o Guarani todo aberto, todo exposto, só que o Ian observou bem a jogada, evitou que ela chegasse no pé do jogador do São Paulo e mandou pela linha de fundo. O tricolor tá no ataque e tem escanteio. E o Luciano deu uma bronca agora no André ali também, tava pedindo ali para antecipar o atacante do Guarani, o zagueiro do Guarani. O André não entendeu e por isso escanteio marcado pro time do São Paulo. Eric, camisa 33, vem pra cobrança, vai bater o esquinado. Escanteio marcado por time do São Paulo, autorizado o Eric. Levantamento na boca do gol, desvio de cabeça, a bola passa por todo mundo. Vai sobrando agora do outro lado, vai sair jogando agora o time do São Paulo em lateral. Arremesso, o balão está marcado, são os últimos minutos no Morumbi, 47 minutos até aqui. 47 minutos. Vamos até 50, mais 3 a serem jogados. Guarani vai sendo derrotado, 1-0, gol marcado pelo Luciano. No comecinho do jogo, aos 3 minutos, o gol do São Paulo. Sai jogando pela ponta esquerda, Ferreirinha tentou o chapéu, chega a defesa do Guarani, coloca a bola para fora. Está marcado escanteio, mais um para o time do São Paulo. O jogo fica ali, nos tiros de canto para o São Paulo, Antônio Lupe. E o São Paulo não tem pressa, tá na frente, ganha tempo, escanteio já cobrado. Já cobrado, entrega a bola na ponta esquerda para Enzo, para Ferreira. Ferreira domina, escapa da marcação do primeiro. Já fugiu do Luiz Miguel, soltou para Enzo, Enzo girou para cima de 2 jogadores, caiu, deu sequência no lance, a bola chegou no Ferreira, mas a arbitragem parou, marcou a falta. Falta marcada, vai chamar a atenção do jogador do São Paulo, agora é Luiz Flávio de Oliveira, Lupe. E foi esperto também o camisa número 17 do Guarani, o Luiz Miguel, porque ele recebeu a falta, caiu, tentou valorizar o lance, viu que não ia lograr êxito, levantou rapidinho, só que o Guarani ainda nem cobrou a falta. Perde o Bugre, 1-0 pro São Paulo. Agora a posse de bola vai voltar para o time do Guarani, em falta lá atrás pelo campo de defesa. 1 minuto para acabar. 1 minuto para acabar o jogo do Morumbi. Torcida já vai se deslocando também na retirada do Cícero Pompeu de Toledo. A vitória vai ser do São Paulo. 1 minuto para ser confirmado, mais 3 pontos para o São Paulo. E vem para ataque o tricolor, Ferreirinha e Ian Henrique, desequilibrado. Mas a arbitragem está parando, marcando ali a irregularidade no ataque do São Paulo. Já cobrado. Guarani tem pressa, vai tentar, quem sabe, na última bola, o time do Bugre, o gol de empate. Luiz Miguel dominou na ponta direita, soltou para Henrique. Henrique dominou, ele levanta a cabeça, tenta a devolução lá para o campo de ataque, é para Luiz Miguel. Acelerou Luiz Miguel, boa bola. João Vitor passou, pediu. Arboleda antecipando, recuperando para o tricolor. Entrega a bola com o Eric, soltou no comando. Vem para o lançamento, de frente para o gol. Ferreira vai fazer, driblou o goleiro, pintou o gol do São Paulo, bateu. Afasta a defesa do Guarani. Ferreira invadiu a grande área, driblou o goleiro Gabriel Mesquita. A bola explodiu na trave, não entra.
Que grande chance, perde o São Paulo do segundo gol. A bola volta ainda pro time do Guarani no campo de ataque. Vai tentando o Bugre no último lance do jogo. Vai acabar o jogo. Que chance, perde o Ferreirinha, trave, impediu o gol do São Paulo. Esse é um golaço. Driblando o Gabriel Mesquita, posse de bola, Luiz Miguel soltou para Caio, vai levantar a bola na grande área, Daniel inverteu da direita para a esquerda e aponta o centro do campo, Luiz Flávio de Oliveira. Apitão árbitro, termina no Morumbi. São Paulo 1, Luciano. Guarani 0 pro Guarani. Júlio Nascimento. O Guarani perde a primeira do Campeonato Paulista. O São Paulo estreia o time titular com vitória no Paulistão 1-0. Eliel Almeida. Central da Bola. Apresentação: Eliel Almeida. Pois é, são 9h26. O São Paulo venceu o primeiro jogo com o time titular do Campeonato Estadual e o Guarani conheceu a sua primeira derrota, mas a gente percebe um semblante um pouco esgotado fisicamente, mas um pouco compreensivo da saída dos jogadores do Bugre, né, Lupe? Com certeza, até porque o Guarani tomou um gol muito cedo, né? Assustou um pouquinho, só que depois até que encaixou. Os jogadores do Guarani conversam ali com o Maurício Souza. O mais interessante do Maurício Souza, pelo segundo jogo seguido que eu observo fora de casa, é que ele passa instruções para os atletas com os atletas em campo, com o final do jogo. Ele orienta lá, ele tá aplaudindo, agora ele conversa ali com o camisa número 8, Caio Melo. É um treinador que tem uma forte ligação com os jovens, porque fez um longo trabalho na base do Flamengo, na base do Vasco, também teve passagens pelo time principal. O Guarani, aparentemente um semblante dos jogadores desgastados, mas entenderam o jogo. Talvez essa derrota pode servir de lição para o Guarani para a sequência do Campeonato Paulista, Eliel. E essa ideia do Maurício Souza é interessante, né, Carlão? Até porque o jogador ainda está com um jogo fresco na memória, ainda está com aqueles lances ali na cabeça, dentro de campo ideal mesmo, né? Verdade, Eliel. E os jogadores saem de cabeça erguida. Eu acho que é preciso também entender a diferença técnica. O Guarani conseguiu equilibrar um pouco mais no segundo tempo e acho importante também passar essa moral, essa energia positiva mesmo após um resultado negativo, mas mostrar para essa rapaziada que o Guarani tem potencial para evoluir. Sabe que eu tenho dúvida, Carlão? Sim. Se esse São Paulo aí com esse quarteto vai dar certo ou não, hein? Hoje é um jogo, Eliel, apesar de um certo equilíbrio realmente na etapa complementar, que a gente não pode tirar como parâmetro, né? Eu acho que o raio-x que podemos ter do São Paulo é domingo, contra o Corinthians. Tá certo que o São Paulo tem pouco tempo de preparação aqui no Brasil, mas é um time à altura do São Paulo, é um clássico e a gente vai poder observar qual vai ser, né, o comportamento de Lucas, de Oscar, de Caleri e de Luciano. Eliel. Oi. Só um outro detalhe, os jogadores do Guarani, eles fecharam uma roda e o Maurício Souza, ele foi no centro da roda, conversou com os atletas, uma conversa rápida. Depois... Deu pra ouvir alguma coisa aí? Não deu pra ouvir. Eles saíram e o Maurício Souza, meio que o líder, sabe, puxando a turma e todo mundo indo em direção ao vestiário, mas com o Maurício Souza liderando esse elenco do Guarani. Ele sabe dessa juventude, ele sabe da responsabilidade que ele tem, porque participou da formação desse elenco junto com os membros da diretoria, também do Pastana, mas essa questão da liderança, pelo menos o Maurício Souza tem mostrado nesse jogo, tanto lá em Limeira, fora de casa, quanto nesse aqui no Morumbis, essa questão de liderar esse elenco jovem da equipe do Bugre. A gente lembra que o Bugre aguarda a decisão da situação do jogo Botafogo e Noroeste para saber se o jogo contra o Noruscas está confirmado para o domingo às 8 da noite. Ainda não tem nenhuma novidade em relação a esse caso, né, Chaibi? Nenhuma novidade, Eliel, como eu disse há pouco na transmissão, o Noroeste soltou uma nota nas redes sociais afirmando que amanhã a Federação Paulista vai dar um parecer sobre essa partida, sobre o andamento dessa partida, a continuidade dessa partida, quando será realizada, mas até o momento nada de informação. Perfeito. 9h29, Chaibi, como fica a situação do Bugre no grupo, Chaibi? O Guarani segue na liderança, né? Porque o Santos perdeu ontem para o Palmeiras, o Guarani tem 4 pontos, o Santos também ficou com 4 pontos, mas nos critérios o Guarani leva vantagem neste momento, já que perdeu por 1-0 apenas, tem um saldo de gols de 1 agora, o Santos não tem saldo nenhum, o Bragantino é o terceiro com 3 e a Portuguesa a quarta com 2 pontos. É, grupo embolado do Bugre, grupo este que dá mostras de que vai ser assim até o fim, né, Carlão? Com a Portuguesa
talvez reagindo no terço final aí do campeonato, na reta final, né? E o Bragantino também começando a reagir, né? Dá para acreditar num certo equilíbrio, né? Claro que Santos e Bragantino são os favoritos, né? A ficarem com as vagas, porque são duas equipes estruturadas, equipes de Série A de Campeonato Brasileiro. Mas eu acho que o Guarani corre por fora, podendo beliscar, né? No eventual vacilo do Braga e do time da Vila Belmiro. Mas é um bom começo, é um começo que dá para acreditar num Guarani que pode chegar aí o mais rápido possível ao tão sonhado número mágico de permanência. E atenção, receba a informação dos colegas da CBN Ribeirão que o jogo está confirmado para amanhã, às 3h, em Bauru. O jogo Noroeste e Botafogo de Ribeirão Preto está confirmado para amanhã, às 3h. A nota oficial da federação. A Federação Paulista de Futebol informa que a partida entre Noroeste e Botafogo, válida pela terceira rodada do Paulistão Sicredi, será retomada nesta sexta-feira, às 3h, conforme parágrafo 7º do artigo 24 do Regulamento Geral das Competições. Oi, Leão. Pois não. Então vamos fazer uma continha comigo rápida? Vamos. Eu não sou muito bom nisso, não. Não, mas eu sei disso, por isso que eu vou te ajudar e você me ajuda. Tá. Eu te ajudo e você o quê? Eu tento te ajudar. Então vamos lá. O jogo vai acabar 3, vai. Se ocorrer tudo bem, 5 horas, certo? 5 horas. Não, só um tempo, né? Só 45 minutos. Não, mas terminou com 40. Com né? 41. Então vão ser aí 44 minutos. Então vamos lá. Terminaria 4h30 no máximo. 4h30, vai. Vamos colocar 5 horas? Pode ser. Vamos colocar 5 horas. Pode ser. Então vamos lá. 5 horas de sexta para 8h30 de domingo? 48 horas, que é o que pede o regulamento. Então acredito que o jogo vai ser mantido para domingo às 8h30, tá bom? Porque o regulamento do torcedor, né, pede 48 horas e 48 horas dá neste caso aí, né? Que a gente soma aí. Não é 66 horas, não, Eliel? Eu acho que competições estaduais, Xavi. Tem alguma diferença nessa questão aí. Mas enfim, eu acho que a federação vai manter, até porque a diferença curta de Bauru até Campinas. Quanto dá, Júlio? Você que é o cara dos trajetos. Bauru, Campinas? 400K? Menos? Não. Menos, né? Carlão não é menos. Não pergunta pro Carlão, não, pelo amor de Deus. Carlão vai pro Goiânia. Ele vai ali, pega a Transbrasiliana, vai até Goiânia e volta. Ele vai falar que dá 1.200. O Marcelo Eloy mandou, o Marcelo Abreu, quer dizer, mandou aqui pra mim 400 quilômetros. Ô, Marcelo Abreu, 400 quilômetros, tá 260. É isso que eu ia falar, você tá colocando Ribeirão Preto junto, passar por Ribeirão? Pelo amor de Deus, Marcelo Abreu. Eu não sei porque, eu acho sem parar. Porque eu associo a quantidade das horas pra ir. A última vez que eu fui foram 4 horas. Que 400 quilômetros, Marcelo Abreu? É 260 quilômetros. 260, exatamente. E se for na Banguela, vai para uns 240. 3 horinhas, né? Então, e nos melhores ônibus, acredito que a partida do Guarani contra o Noroeste não será alterada, mas tudo depende da Federação Paulista de Futebol. 9h33. Fábio Scheibe, como ficou o grupo da Ponte Preta com este resultado? Ajudou a Macaco ou não? Esse resultado não interferiu em nada o grupo da Ponte Preta, mas o resultado de antes do Mirassol vencendo o São Bernardo ajudou a Ponte Preta, já que a Ponte estacionou nos 5 pontos com o empate de ontem. São Bernardo é o segundo colocado, tem 6, caso vencesse poderia até tirar uma folga da Ponte Preta, mas com a derrota em casa para o Mirassol ficou com 6 pontos na segunda colocação. O Palmeiras é o líder do grupo D, tem 7 pontos, São Bernardo 6, Ponte Preta 5 e o Velo Clube ainda não pontuou na competição. Pois é, o Velo Clube. O Carlão, o Velo tá se acreditando, né? A gente viu que o Marcelo Cabo foi demitido, o Chay pode confirmar essa informação em relação à Água Santa, né? Mas o Velo foi isso, né, Chay? Exatamente, tá fora, Marcelo Cabo. E o Velo chega a 3 derrotas e nenhum sinal de demissão do Guilherme, né? Até porque o Guilherme tem um histórico favorável em virtude do ano passado, ele que comandou a equipe na campanha de acesso, é um cara que tem muita identificação com o povo de Rio Claro. É muito difícil essa adaptação, né, Eliel, do Velo de Série A2 para Série A1, a força do campeonato da Série A1. Vamos ver se o Velo vai ter aí condição de se recuperar e fazer frente aos rivais. Mas por enquanto vai dando aí um sinal negativo, né, de uma possível permanência. O Velo Clube que enfrenta o tão esperado no jogo com um time grande na próxima rodada recebe o Santos às 6h30 da noite lá no Benitão. Ou seja, o Guilherme pode chegar à 4ª derrota, né? Apesar que o Santos está jogando,
Essa bolinha que meu sangue. Falar um negócio pra você, Carlão. Termina o jogo aqui no Morumbi, os caras soltam o alto-falante. Essa música que não cansa de tocar, esse negócio de descer. Esse povo não desceu ainda, não. Mas eu acho que essa música. Pô, eles estão há 30 dias cantando que vai descer, não sim, desceu sim. ainda. Essa gente. música aqui na sede ao lado da torcida independente, não é do Morumbi, mas é um som alto, né? O Rapaz, povo falando, nós vai aqui. descer, nós vai descer, mas não desceu ainda. Não desceu. Desce então, pelo amor de Deus. Tá demais, hein? Bom, 9h35, enquanto a turma não desce, nós vamos tomar aquela água para dar aquela esfriada e voltamos já, quem sabe, com um golinho das coletivas que estão acontecendo aqui na sala de imprensa do Morumbis e, claro, com a eleição do melhor e também do pior em campo. Voltamos já. Futebol do CBN. Oferecimento Unimed Campinas. Saúde para quem quer crescer. Barbacoa, muito além da carne. São Paulo, Guarani. Futebol Globo CBN. Olá, eu sou o Fernando Kawasaki, sou chefe de cozinha e empreendedor. Eu tô aqui para falar que a Unimed Campinas está com uma oferta muito especial. 50% de desconto em 2 mensalidades de planos empresariais, incluindo MEI, a partir de 2 vidas. Aproveite a oportunidade e cuide da sua saúde. Acesse unimedcampinas.com.br e contrate agora. Unimed Campinas. Saúde para quem quer crescer. Consulte condições. Saborear um jantar no Barbacoa é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. No cardápio light se destacam opções como coração de picanha, a truta com amêndoas e muito mais. Só de falar já deu água na boca. Faça já sua reserva pelo telefone 3209-1641. Aberto ao público todos os dias no Parque Dom Pedro Shopping. Entrada das Águas em Campinas. Barbacoa, muito além da carne. A resenha esportiva acontece no Arena CBN. De segunda a sexta, das 4 às 5 da tarde, Eliel Almeida abre um amplo debate sobre o cenário esportivo. Antônio Lupe, Carlão de Freitas e Fábio Scheibe se juntam no confronto de ideias, que ainda tem aquela dose de humor na medida certa, com os pitacos dos ouvintes. Arena CBN, de segunda a sexta, das 4 às 5 da tarde, com Eliel Almeida, aqui na CBN. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz. Rádio CBN Campinas. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. São Paulo, Guarani, Central da Bola. Pois é, são 9h38, voltamos direto do estádio Morumbi. O Santo Paulo tá desolado, hein? Tá perdidão, Santo Paulo. O mascote do tricolor. Tá aqui ainda. Tá sozinho. Tá celebrando aí os tricolores que estão indo embora. Sobraram 5 torcedoras na arquibancada, ele tá sozinho pulando, tá feliz, hein? Paulo, olha lá. Saudade de fazer um futebol, hein, rapaz? Verdade, o Morumbi fazia tempo, né, que não recebia aí uma partida. Que coisa, hein, Santo Paulo? Todo feliz. E você vê que coisa, o Carlão, termina o jogo, o gramado é automaticamente isolado. Fechado completamente. Aliás, o Morumbi está muito bonito, né? Existe um projeto de ampliação, de tornar o Morumbi mais ou menos parecido com o Monumental de Nunes, né? Fazendo ali, né, traçando um paralelo, mas o Morumbi está muito bem cuidado, sensacional. Agora tá tocando evidências aqui. Evidências, é na sede da torcida. Daqui a pouco nós vamos Você cantar. Estacionou lá perto o carro, né? Do lado, daqui a pouco nós vamos cantar a plenos pulmões. 9h39, Fábio Scheibe, eu quero a rodada da Série A2 do Campeonato Paulista, divisão de acesso para a Série A1, porque a Série A2 está disputadíssima e tem time da nossa região na vice-liderança, Scheibe. Exatamente, Eliel. Ontem a terceira rodada foi realizada de forma completa. O Juventus fez 3-1 na Portuguesa Santista, o Santo André perdeu em casa para o Taubaté por 1-0, o Primavera venceu 2-1 Linense, Rio Claro 0, São José também 0, Capivariano 1, 15 Piracicaba 1, Ferroviária 3, Ituano 1,
Votuporanguense 0, Oeste 2 e o Grêmio Prudente perdeu em casa para o São Bernardo. Neste momento, o líder é o 15 Piracicaba, seguido pelo Primavera, os dois com 7 pontos ganhos. O terceiro é a Ferroviária e o quarto o Oeste. Olha só, hein? Só times. O Primavera tem uma certa tradição, mas não comparada à tradição de Ferroviária, de 15 de Piracicaba e do Oeste, que já foi o Oeste de Itápolis e hoje é o Oeste de Barueri. Só times que já estiveram na Série A, né, Carlão? É verdade, se pegarmos aqui o primeiro, que é o 15 com 7 pontos, o Primavera está num processo de reestruturação e isso é importante também, mas 15 de Piracicaba e Ferroviária, as equipes mais tradicionais, Juventus e São José e São Bento, é verdade, Léo. Olha uma cara de Série A1 aqui nas primeiras 8 posições da Série A2. Ô, Chaibi, quem hoje iria pra Série A3 na Série A2, hein, Chaibi? Quem iria para a Série A3, o penúltimo colocado é o Santo André, 15º colocado com 1 Ramalhão, ponto. Né? Exatamente. O Votuporanguense é o 16º lanterna na competição, também com 1 ponto ganho. E na Série A3, Chaibi, como foi a rodada da Série A3? Série A3, a segunda rodada começou na terça-feira com a derrota do Comercial em casa para o Suzano por 1-0. O Monte Azul empatou. Comercial também não se ajuda, hein? Meu Deus. Ontem o Monte Azul empatou com o Rio Branco 1-1, o Esporte Clube São Bernardo empatou com a Francana 1-1, União São João de Arara 0, 15 de Jaú também 0, o Sertãozinho, olha o Sertãozinho. Peraí, muita calma nesse resultado, lê com calma, dá foco, dá destaque nesse resultado aí. No Frederico Dalmaço, lá em Sertãozinho, o Touro das Canaviais, não é isso? Fez 1-0 para cima do Lemense. Catanduva venceu o Bandeirante de Birigui 2-0. Tradicional Marília fez 1-0 na Itapirense. E hoje, fechando a segunda rodada da 3, o Desportivo Brasil perdeu em casa para o Rio Preto por 1-0. Fala os 4 primeiros da 3 aí, Chaibi. Rio Preto, Rio Branco. O Rio Preto tem 6 pontos. O Rio Preto tem 6 pontos, Rio Branco tem 4, Monte Azul tem 4 na terceira colocação e o Sertãozinho é o quarto colocado com também 4 pontos ganhos. Olha que coisa legal, Rio Preto e Rio Branco liderando a Série A3, hein? E o Rio Branco da nossa região, né? Rio Brancão. Ele chega a 3 como campeão da 4. Bom, são 9h42. O ouvinte quer saber em relação ao jogo de hoje. A gente transmitiu há pouco Guarani e São Paulo. Se pelo lado do Guarani a gente termina com sensação de que o Maurício Souza cada vez mais está deixando um time azeitado, adoro essa palavra, está deixando um time ajustado. Por outro lado, o Zubeldia tem ótimos talentos na mão, mas a questão do entrosamento ainda dificulta que a bola role redondinha pro lado do São Paulo, né, Carlão? É verdade, Léo, porém o São Paulo a análise é diferente, né? O sarrafo é lá em cima, a gente traça um paralelo do São Paulo com o Palmeiras, com o Corinthians, vejo o Santos um pouco abaixo, mas domingo vai ser um parâmetro aí. É um Corinthians entrosado que carrega uma boa fase desde o ano passado contra o São Paulo que está se moldando. Mas o jogo é no Morumbi. São Paulo tem se dado bem contra o Corinthians quando joga aqui no Cícero Pompeu de Toledo, mas vai ser um bom termômetro para a gente saber como está este tricolor paulista para a temporada 2025. E o tabu continua mantido, né? O Guarani não ganha do São Paulo no Morumbi desde 96, quando ainda se chamava Morumbi. Outros tempos, né? Claro, hoje a diferença entre os times do interior da capital é uma diferença gigantesca, né? Em 96 era algo um pouco mais igual, um pouco mais equilibrado. Concordo. Mas hoje, infelizmente, o Guarani não conseguiu quebrar esse tabu. E 96 tinha o Neto ainda no Bugre, Carlão? Não, 96 a grande fera era o Ailton Queixada, que jogou no futebol alemão. 9h43, Marcelo Abel, vamos fazer a votação do craque do jogo, porque o Antônio Lupe precisa ir pra zona mista, e como aqui no Morumbi tem concreto demais, o microfone não vai pegar lá embaixo. Então vamos começar com o pior em campo. Pior em campo. Na sua opinião, Júlio Nascimento, você que deu o recado, quem foi o pior em campo? O Titi vai acabar levando essa, né? Jovem. Mas está há 4 anos o profissional do Guarani, já. Mas tem gente já que era tá dando saber. Parabéns pra ele. Já era pra saber, já é. O Caleri não é bem visto por algumas torcidas. Por exemplo, o Titi, a torcida do Corinthians está adorando, né? O que o Titi fez. Exatamente. Mas ele acabou prejudicando o Guarani, né? No momento que o Guarani estava começando a querer igualar as ações e tudo mais, então foi uma expulsão muito prejudicial, né, Léo? Quer a sua opinião, Carlão de Freitas, o pior em campo? Estou com o Júlio Nascimento, o Titi, né? Claro que o menino da base, a gente sempre tem um carinho, mas não pode cometer o erro infantil que ele cometeu, caindo ali numa provocação do Caleri e deu uma cotovelada desnecessária, no momento que o Guarani até ameaçava, gostava do jogo. Quero o seu voto, Antônio Lupe.
Pior em campo também. O pior em campo não tem nem como a gente discutir. Na minha opinião, Tite, pela expulsão infantil que ele cometeu, dando uma cotovelada no Caleri, expulso no segundo tempo. Tite, o pior em campo. Antônio Lupe nem brinca também. Unânime. Coloca de novo, por favor, Marcelo Abreu, para eu anunciar o pior em campo. O pior em campo. Ele, Tite, número 4 a camisa, né, Júlio? 4 do Guarani, o pior em campo. É isso aí. 4 ou Ikien em japonês, tá? Acabei de inventar. Vamos lá. Se tem o pior, tem o melhor em campo, Marcelo Abreu. O craque do jogo. Na sua opinião, Júlio Nascimento, o craque do jogo. Essa fica mais difícil. Acho que o São Paulo teve alguns destaques positivos, mas eu não vou gabrielzar aqui com menções honrosas. Nossa. E vou de Luciano, ele que fez o gol. Atuando na Câmara, ele quer dar um de vereador, né? Soltar a monção pra todo mundo. Menção rosa pro Rafael, pro Lucas, pro Caleri, pro... aí não dá, pô. Mas eu vou de Luciano porque ele fez o gol e começou bem a temporada. Você tem um bom critério. Gostei do seu critério. E você, Carlão? Eu vou com o Oscar. Foi o cara que proporcionou jogadas diferentes. É um jogador que pode ser um diferencial do São Paulo para 2025. E aí, Antônio Lupe? Os dois estão empatados. Você vai definir quem é o melhor do jogo. Quem é o craque do jogo, Lupe? Eliel Almeida. Meu voto de melhor em campo vai pro Oscar. Achei que quando a bola passou no pé dele, saiu alguma coisa quando esteve em campo. Então, Oscar do São Paulo, melhor em campo, na minha opinião. E aí, Júlio? Eles fizeram um complô, né? Eles vieram articulando isso durante todo o percurso. Foram 2 horas de artimanhas e acaba comprometendo todo um trabalho sério, né? Vamos lá, uma pena. Marcelo Abreu, vamos anunciar o melhor em campo. O craque do jogo. O craque do jogo é ele, Oscar, de volta ao tricolor do Morumbi para encantar o torcedor, deixar o torcedor feliz com a atuação nesta noite de quinta-feira. Fábio Chaib, a gente tá falando demais aqui que o Guarani vai pegar o Noroeste, se assim acontecer e for mantido o jogo no domingo. Mas e o São Paulo, hein, Chaib? Contra o Corinthians, tá confirmado esse jogo no Morumbi? Confirmadíssimo. São Paulo e Corinthians fazendo o segundo clássico do campeonato, jogam no domingo às 6:30 da noite, clássico majestoso aí no Morumbi. O que você tá achando desse novo horário, Carlão? Jogos de domingo agora não mais às 4 e sim às 6:30 da noite. O horário das 4 é um horário clássico, a gente sabe disso, mas a temperatura tá tão maluca, esse calor tá tão absurdo que às 18:30, às 6:30 da noite é um horário, acho que ideal, principalmente para o atleta, porque pega uma temperatura mais fresca. Perfeito, são 9h47. Fábio Chaib, por gentileza, Fábio Chaib, me diga toda a rodada do domingão, a rodada do sábado, do domingo, os jogos que estão confirmados para a 4ª rodada do campeonato estadual mais disputado do Brasil, o famoso, o falado, o aclamado Paulistão, Chaib. A 4ª rodada do Paulistão, que tem início no sábado, 4 horas da tarde, no Major Levi Sobrinho, em Limeira, para Internacional de Limeira e Ponte Preta, total cobertura CBN, mesmo horário de Água Santa e Bragantino, lá em Diadema. Às 6:30 da noite, o Velo Clube recebe o Santos. Às 8:30 da noite, na Arena Barueri, o Palmeiras encara o Novo Horizontino. No domingo, às 4 da tarde, no Santa Cruz, em Ribeirão Preto, tem Botafogo e São Bernardo, mesmo horário de Mirassol e Portuguesa. Às 6:30 da noite, no Morumbi, como já dito anteriormente, São Paulo e Corinthians. E às 8:30 da noite, no Brinco de Ouro da Princesa, o Guarani recebe o Noroeste. 9h48, Fábio Chaib trazendo tudo, esmiuçando todas as informações no Central da Bola, destrinchando notícia para você que está acompanhando o Futebol Globo CBN nesta vitória do São Paulo diante do Guarani para 28.360 testemunhas, para quase R$1.200.000 de renda. São Paulo fez 1-0 no Guarani. E a situação do São Paulo no grupo dele, hein, Chaib? O São Paulo que tem apenas 2 partidas na competição, já que estreou na última segunda-feira contra o Botafogo, empate por 0-0. Tem um jogo devendo ainda contra a Internacional de Limeira pela primeira rodada, que ficou para fevereiro. O São Paulo é o líder juntamente com o Noroeste no grupo C, os dois com 4 pontos ganhos. O Noroeste leva vantagem no critério de desempates. Lembrando que o jogo do Noroeste e Botafogo não está computado também, porque ainda está no primeiro tempo, foi adiado devido às chuvas. Então o Noroeste é o líder 4, São Paulo 4, o Novo Horizontino tem 2 pontos na terceira colocação
colocação, e o Água Santa não fez nenhum ponto, é o lanterninha do grupo C com 0 pontos. Ô Chaibe, você falou 4 pontos aqui, o grupo do Guarani 4 pontos, a sensação que me dá é que o grupo mais disputado é o da Ponte, né? Exatamente, o grupo D, onde está o Palmeiras na liderança com 7, São Bernardo 6, Ponte Preta 5 e Velo Clube 0. Mesmo porque o grupo A, o Corinthians já abriu vantagem, tem 9 pontos ganhos. O segundo é o Mirassol, que venceu fora de casa hoje o São Bernardo. O Mirassol tem 6 pontos ganhos, mas com uma vantagem já para a Inter de Limeira, que é a terceira colocada, 2 pontos, e o Botafogo na lanterninha com apenas 1. Pois é, e se a Série A terminasse hoje, quem cairia para a Série A2, hein, Jaime? Quem cairia seria exatamente o Velo Clube e o Água Santa, que ainda não pontuaram na competição. 9h50. Alô, Marcelo Abreu, intervalo rápido, 2 dedinhos de prosa. A gente volta já para concluir a jornada e, claro, transferir a programação Rede CBN para São Paulo, para você continuar informado com as notícias do Brasil e do mundo. Aliás, antes desse intervalo, é esporte, claro, mas também vale a menção honrosa. Ainda estou aqui, filme brasileiro fazendo história. 3 indicações para o Oscar, que acontece dia 2 de março. Já pensou um domingão de carnaval com vitória para o cinema brasileiro? Uma história tão importante que marcou este país, sendo contada mundo afora e a todos os cantos deste planeta, mostrando que não queremos repetir nunca mais. Parabéns para a atuação da Fernanda Torres, vencedora do Globo de Ouro, indicada na melhor atriz, categoria disputadíssima do Oscar, desbancando nomes famosíssimos como Nicole Kidman e chegando para bater de frente com Demi Moore e tantas outras. Parabéns aí ao Walter Salles e principalmente ao Rubens Paiva pela história, né? E também ao Marcelo Paiva aí que traduziram este livro, e a Eunice Paiva, que foi interpretada pela Fernanda Torres, na garra de construir aí, de continuar com a família depois da tragédia que aconteceu. Enfim, 9h51. Boa sorte ao Brasil, viva o cinema brasileiro, viva a arte, que é importante também a gente mencionar aqui. Voltamos já, Marcelo Abreu, para terminar o Futebol Globo CBN e continuar acompanhando as coisas do Brasil e do mundo. São Paulo, Guarani. Epeagro. No Epeagro do próximo sábado, a produção de vinho artesanal. A quantidade é menor, mas a qualidade é garantida. Nós fomos conhecer o corretor de seguros que preserva a história da família entre as videiras e as bebidas produzidas em casa. E eu vou te contar como funciona uma das vinícolas mais conhecidas do interior de São Paulo e que está na Rota do Turismo. Tudo isso neste sábado no Epeagro, às 7h15 na EPTV e às 9h30 aqui na CBN. O noticiário esportivo em destaque nas manhãs da CBN Campinas. O dia a dia dos clubes, os treinos, a análise dos jogos, o mercado da bola e tudo sobre os principais campeonatos do país estão no CBN Esportes. De segunda a sexta, a partir das 11 da manhã, aqui na CBN. Na CBN, a notícia não para com o CBN Madrugada. Entrevistas, prestação de serviço e os destaques da programação da Central Brasileira de Notícias. CBN Madrugada, todos os dias de 12:30 às 5. Na CBN, apresentação Paulo Galvão. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. São Paulo, Guarani, Central da Bola. São 9h54, de volta com o nosso Central da Bola, e claro que a gente vai detalhar aí as informações finais. Antes eu tenho uma dúvida, Chaibe, além deste jogo do Noroeste contra o Botafogo, que foi interrompido aí
por conta das chuvas. No Campeonato Paranaense tinha o duelo lá em Pato Branco do Azures, que também foi interrompido. Esse jogo já foi retomado, Chaime? Foi retomado sim no estádio Pioneiros lá em Pato Branco. O Azures vai vencendo o Paraná Clube por 1-0, agora 3 minutos da segunda etapa, bola rolando então lá no Paraná. Dá pra dizer que a chuva foi mais gentil lá nas terras paranaenses. Exatamente. Bom, Carlão de Freitas, quem vai ter mais trabalho para organizar a casa? O Alberto Valentim ou o Maurício Souza? O comentário do jogo. Rapaz, que bela pergunta, Eliel Almeida. Os dois vão ter trabalho, né? A Ponte ontem deu um vacilo contra a Portuguesa. Hoje o Guarani, a gente precisa entender a diferença técnica entre as equipes, é bem verdade, mas o Guarani cometeu erros cruciais num sistema defensivo que a gente vinha elogiando, num sistema defensivo que não havia sido ultrapassado ainda neste Campeonato Paulista. E você jogar contra o São Paulo no Morumbi já é uma tarefa difícil. Conquistar pontos pela atual diferença é quase que impossível aqui na capital paulista. Aí com 3 minutos você toma um gol da maneira que tomou, e fora este vacilo no início do jogo, no decorrer da partida a zaga falhou de uma maneira infantil em vários lances, né? E para terminar com chave de ouro às avessas, o Titi deu uma cotovelada no Caleri. Então, é um ponto em que o Maurício Souza vai ter que trabalhar, uma comunicação melhor, uma qualidade melhor no sistema defensivo, uma retaguarda também de maior qualidade, né, para proteger um pouco o sistema defensivo também. As laterais falharam demais também no início do jogo, notadamente aqui do lado esquerdo com o Emerson. Ofensivamente o Emerson até que contribuiu, mas defensivamente foi envolvido por Igor Vinícius e Lucas Moura. Mas os erros defensivos preocupam para a sequência do Campeonato Paulista. A enaltecer o trabalho ofensivo do Guarani, acho que o João Vitor fez uma boa partida, o próprio Caio Melo arriscando de longa distância, o João Marcelo deu mostras que tem potencial, tem condições de evoluir nesse time do Guarani e ajudar demais. É uma derrota que a gente considera como normal, é bem verdade, é uma derrota que creio que não vai atrapalhar a sequência do trabalho do Maurício Souza, mas é uma derrota que também cabe alguma reflexão, principalmente no sistema defensivo, em que o Guarani pecou demais, pecou diante de um time que não pode pecar, e se pecar novamente daqui para frente no Campeonato Paulista, pode pagar caro. Então, este é o trabalho que o Maurício Souza vai ter daqui para frente, até o jogo contra o Noroeste, né? Um pouco tempo de trabalho, mas ele vai ter que ajustar esse sistema defensivo, encontrar um substituto para o Titi, para que o Guarani não cometa os mesmos erros que cometeu hoje diante do São Paulo, principalmente nas próximas partidas contra o Noroeste, que a gente coloca o time de Bauru como um adversário do Guarani neste Campeonato Paulista de permanência, né? E domingo vai ser a prova dos 9 para este Guarani enfrentando o time vermelhinho lá do interior paulista. Agora são os opostos, né, Carlão? Um precisa cuidar um pouco mais do ajuste da defesa, afinal não tomou gol nos 2 primeiros jogos, mas depois tomou em 3 minutos. E o outro precisa fazer gol, né, Carlão? Olha, Léo, eu acho que esta terceira rodada fez o torcedor campineiro cair na real, né? Do que vai ser realmente o ano de 2025. É claro que houve uma euforia em virtude das 2 primeiras rodadas para as 2 equipes, com 4 pontos, sem perder, o Guarani sem tomar gols, a Ponte vencendo fora de casa, mas eu acho que a terceira rodada, mesmo o Guarani enfrentando o São Paulo, que é muito mais forte, mas deixa algumas lições de melhora. O Guarani vai precisar corrigir alguns aspectos, esse setor defensivo, para que não comprometa, né, o trabalho do Maurício Souza, e a Ponte, como você citou, a parte ofensiva também mostrou que está devendo e vai precisar de muitas correções para ter uma vida tranquila neste Paulistão. 9h58, sou Fábio Chaive. Vamos falar um pouquinho de mercado da bola antes da gente encerrar, porque tem volante chegando no Palmeiras e jogador de seleção, hein? Exatamente, o uruguaio Emiliano Martínez estava no futebol da Dinamarca, está próximo de um acerto com o Palmeiras que sonhou com o Andréas Pereira, com o Vila Sante também do Grêmio, mas encontra essa opção no mercado. O Emiliano Martínez da seleção uruguaia foi convocado a primeira vez no ano passado pelo Marcelo Bielsa, estava jogando na Dinamarca, teve uma passagem recente pelo Bragantino, mas se contundiu, não conseguiu jogar na equipe de Bragança Paulista e agora retornando ao futebol brasileiro para acertar com o Palmeiras.
Abraço, Carlão de Freitas. A gente esmiuça mais a coisa amanhã no CBN Esportes e no nosso Arena. Valeu, Léo. Foi um prazer estar com você, principalmente com o nosso ouvinte. Valeu. Um belo trabalho hoje entregamos, principalmente para o torcedor bugrino. Valeu. Valeu, Fábio Scheibe, que desde o Arena comandando tudo aí no Central da Bola também. Aquele abraço, Scheibe. Grande abraço, Léo. Boa volta para Campinas aí. Vai com cuidado, hein? Ah, deixa com a gente. Fica tranquilo. O Uber tá chegando ali fora. Você não avisou? Mensagem. Então. 10 em ponto. Obrigado ao Marcelo Abreu, no comando da Central Técnica da CBN, aqui nos equipamentos, no estádio do Morumbi, na cabine 177. Ele, Naldo Araújo, o gêmeo do bem, hein? Comandando tudo aqui na CBN. Vem aí a programação da Rede CBN. A gente vai se falando, ouvinte. Até a próxima. E amanhã, sexta-feira, será que estaremos no Arena, todos nós? Até lá. Tchau. Futebol Globo CBN. Oferecimento Unimed Campinas. Saúde para quem quer crescer. Barbacoa, muito além da carne. Rádio Cultura de Campinas.